Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast com o objetivo de mostrar a realidade de brasileiros que vieram aqui para a Itália em busca de uma vida melhor. Esse é o nosso bate-papo semanal aqui no YouTube e também no Spotify. E meu amigo Edipo já tá ali com os dentes que é um leão, né? E hoje a gente vai falar de carne, né? Putz, é falar verdade. De carne, falou em leão, carne. Tem que ter dente bom, né? Picanha premiada e aí vai. Ninguém gosta de falar de seguro até que algo inesperado aconteça. E é nessas horas que precisamos estar prevenidos, seja para casa, para o carro ou para a tua vida na Itália. Você pode falar com o Bruno Pereira da Itália Investimentos, ele faz todo tipo de seguro e ele pode ainda analisar que tipo que você precisa, fazer uma coisa mais personalizada em base à tua vida, ao teu risco e à tua família. Né? Beleza, então. E para quem precisa de serviços para cidadania italiana, pode contar com a Italiano Vero, da Sara Cervenini. Ela que trabalha com um processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. E para quem acha que a cidadania italiana é somente um passaporte rosso, estão muito enganados. É a busca da sua identidade. Sara Cervenini, da Italiano Vero, pode contar com os serviços em assessoria para a cidadania italiana. Beleza, você vai encontrar o link dos nossos patrocinadores na descrição do vídeo aqui embaixo. O pessoal que está no Instagram ao vivo pode buscar depois em qualquer postagem que a gente fez aqui do anúncio dos nossos dos episódios, né? Vai ter lá embaixo o @ de cada patrocinador. E também temos a Li Brasil, que inclusive está inaugurando hoje a loja dela lá em Treviso. Ela transforma a tua vibe no Brasil, na praia do Brasil ou da Itália, através de biquínis e maiôs de qualidade incomparáveis. Além de garantir um caimento super confortável, os tecidos da Li Brasil são de alta qualidade e durabilidade. Confira todos os modelos na descrição do vídeo. A gente vai colocar aqui embaixo o site da Li Brasil Moda Mare. Beleza? Quem mais? Vamos falar da nossa convidada agora? Chama. Nossa convidada tá famosa, saiu na TV aqui na Itália. Inclusive, ela esteve junto com um dos maiores caras aí da comida, da gastronomia, né? Ela esteve junto com o Joe Bastianich, agora eu já vou falar. Ela está na Itália há 20 anos e há 3 anos ela empreende na Itália no setor da gastronomia, com a Touro Churrascaria. A Touro Churrascaria, ela foi premiada em maio desse ano, de 2025, pelo programa Foodish, que eu falei agora há pouco, do apresentador ítalo-americano Joe Bastianich, como a melhor picanha de Milão. E em 2023 foi eleita uma das 4 melhores churrascarias de Milão por um crítico gastronômico do jornal Vive Milano. Estamos aqui com Luciana Guedes. Seja bem-vinda, Luciana. Show de bola. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. O gordinho aqui já ficou com a boca cheia de água já. Até eu fiquei agora com essa descrição assim. Ele deu uma descrição e deu uma ênfase, né? A picanha. Luciana, seja bem-vinda ao nosso bate-papo, à nossa conversa. Contar um pouco da tua história e também sobre empreender aqui na Itália, como veio toda essa ideia de montar uma churrascaria e, receber um prêmio, né, de uma televisão italiana, né, dando esse prestígio para uma comida tipicamente brasileira, né, que é a picanha. Com certeza. Não, e a picanha aqui, ela era, um tempo atrás, era considerada um talho pobre. Menos pregiato, né? Olha, tá vendo? O episódio vai ser só coisa boa, coisas que eu não sabia. Tanto é que ela é conhecida pelos brasileiros. Tem italiano que até arrisca fazer alguma coisa, mas ela é conhecida pelos brasileiros. Na Itália não tinha picanha. Era meio que um descarte. Porque era a curva, né? A curva. Então ela era é como o bacalhau. O bacalhau também aqui é considerado um peixe pobre. Olha só, cara. E em Portugal é diferente, e no Brasil também que custa caro o bacalhau no Brasil. Tu sabe que eu vi agora, falando de picanha, nós somos do Paraná e tem muita cultura gaúcha lá, né? Então a gente acompanha nas redes sociais alguns gaúchos também, né? Então a gente tava vendo agora, eu não lembro se foi Mano Lima que tava explicando o porquê que a picanha se chama picanha. Porque no brete ali, enquanto os bois passavam por ali, existe uma parte onde eles cutucavam o boi para que ele caminhasse. E bem naquela parte que eles cutucavam, existia um bastão com uma pontinha, né, que não machuca o animal, mas faz com que ele dá aquela incomodada. Né? E aí ele falava, garanto pra vocês que não machuca o animal, mas é um palito de dentro ali que incomoda, né? E é ali que a gente batia que era a famosa picanha, por causa daquela picada. É mesmo? Eu não sabia, essa eu não sabia. Caramba, já tô notando duas informações que eu não sabia. Ó, se você ainda não compartilhou esse episódio, então compartilhe com alguém que gosta de carne, com alguém que vive aqui, com alguém que merece ganhar uma picanha ou pagar uma picanha pra você lá na Touro Churrascaria. Show de bola. Antes de começar, queria deixar uma lembrança do podcast, que é um bloco de anotações
produzido pela Gabi, da Impress Design Criativo de Mantova. Ela que produz nossos gadgets aí, canecas, camisetas. Inclusive, né, se você precisar para tua churrascaria, Sim. camisetas, ela faz talheres, ela faz tudo aquilo que... Facas, se quiser uma faca escrita toda. Isso é legal, paradas. isso é legal. Não, Essa ela da tem as faca- manhas, ela tem as manhas. Ok, legal. Beleza. Obrigada. Luciana, para nós começar a nossa Sim. conversa, natural de onde Eu sou de São Paulo. e o que fazia no Brasil antes de vir aqui para a Itália? Ó, para dar uma resumida, eu sempre fui vendedora. Legal. O meu pai é vendedor e eu peguei do meu pai. Nós somos 3 filhas, éramos 3, né? 3 irmãs. E meu pai é vendedor. Das 3, eu fui aquela que puxei meu pai. Então, nós brasileiros, quando fala de comissão, nossos olhos brilham, né? Então, eu nunca fui aquela que gostei de ganhar salário fixo. Eu tinha que ter alguma motivação para eu poder conquistar as minhas coisas. Legal. Então, eu trabalhava sempre na parte comercial. Vendedora de shopping. Depois, eu comecei a trabalhar como vendedora de assinatura na Editora 3, revista Isto É. Aí quanto mais assinaturas você vendia, Eu não mais sei, você ganhava. não sei se vocês já viram, muitos anos atrás, tinha um quiosque nos aeroportos. A gente falava assim, senhor, já pegou seu brinde? A gente entregava a revista para o cliente e aí a gente dava a marreta da assinatura. Que na época era assinatura para receber em casa. Caramba. E aí Então a o gente cara ganhava o brinde, mas ele tinha que Era uma assinar. marreta, na verdade, que a gente dava revista velha. A gente, já ganhou o seu brinde? Aí o cara, que brinde? Que brinde? Aí, né? Olha o brinde aqui. Aí o cliente se aproximava, eu entregava para ele a revista e olhando bem no olho dele falava, para ganhar revista, você trabalha com Visa ou Mastercard? Aí ali, então se ele trabalhasse com Visa Mastercard, para mim já era um potencial cliente. Se ele não trabalhava com nada, tchau. Bora. Exato. Deixa brinde comigo. E aí Que a gente já começava com a marreta, que a gente chamava marreta no tempo, né? E aí a gente vendia assinatura de revista. E ali foi onde eu me apaixonei por vender. A marreta por quê? Porque o cara nem pensa, nem Não coisa, pensa, a marretada vem. Porque na verdade, vender revista, você vende uma ideia para o cliente. Você vende a ideia que ele vai receber aquilo em casa. É verdade que momentaneamente ele está com aquilo ali na mão, que é uma coisa tangível. Mas você vende a ideia, então é uma venda de impacto. É verdade. E eu trouxe tanto comigo isso, essa venda de impacto, que quando eu vou atender o meu cliente num restaurante, eu tenho outras opções de pratos. E eu não entrego o menu para o cliente. O cliente come aquilo que eu quero. E aquilo que eu tenho de melhor. Eu não é que a pessoa vai no restaurante e fala, esse aqui é o nosso menu, ou então você vai na churrascaria, porque você sabe que a churrascaria não pode escolher prato, porque é o menu fixo. Como eu tenho outras opções, eu não entrego um menu para o meu cliente. Eu vendo para ele aquilo que eu tenho mais, aquilo que está fresquinho, aquilo que eu acho que eu tenho que vender naquele momento. E isso foi desde pequenininha. Então no Brasil tinha essa fome, tinha essa, né? Já deu pra perceber que é diferenciado o serviço que ela oferece, né? Então, assim, Legal. e que tem algo a mais do que as outras, né? Não teria nem ganhado prêmio, né? Então, seria somente mais uma. Como diz, né? Modéstia à parte. Eu acho Modéstia isso à muito parte. massa, cara. Brasileiro que faz coisas diferentes e além do reconhecimento que tem, entendeu? Pelo trabalho que faz. E aí, no Brasil, fazia isso e... Eu trabalhei com meu pai. Meu pai, ele era responsável pelo setor de assinaturas da Editora 3. E aí eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. E dali eu comecei a ver que eu gostava daquilo. Né? Então eu parei de pensar no dinheiro e eu pensava, e eu tinha que ser a melhor vendedora. Então eu tinha que ser a melhor vendedora, E aí foi indo, até que quando eu vim para a Itália para um casamento de uma minha amiga, que casou com um italiano que conheceu no Brasil. E nós viemos em 14 pessoas para poder vir no casamento dela. E aí chegou aqui, eu conheci o meu esposo. Que na verdade foi ele que me conheceu, né? Porque ele nunca mais me largou, entendeu? Eu queria me livrar, mas ele não te tinha. deixou mais embora, não. Só, cara. Você só volta pra apagar a luz e fechar as portas. eu fiquei nesse ping-pong durante uns 2 anos, mais ou menos. E aí depois recebi um intimato. E aí, E aí? Olá ou aqui, O exato. cago desocupa moita. Exato. E ele é de Milão, então? Ele é Ele é natural de Milão? De Milão. De milhão e de milão. Matou, fechou. E aí, chegando aqui na Itália, como é que foi o teu começo aqui na Itália? Aí eu voltei, né? Porque assim, você já tem uma identidade, né? Eu vim pra cá quando tinha 28 anos, então já tem uma identidade bem resolvida, né? Então, quando eu cheguei aqui, você volta a ser um pouco criança, né? Tudo pra você é novo.
Então, você não consegue ir no supermercado sozinha, você não consegue se expressar sozinha. Vai na posta falar com a mulher da posta. Você não consegue. Né? Então, você volta, você faz uma... perde um pouco de anos ali. E a minha sorte é que ele já queria casar. Né? Eu não achava que não era o momento ainda, ele já queria casar por causa do documento também. Ele não queria perder também, né? Ele não queria perder também, né? E eu já não queria, eu queria esperar um pouquinho, ver um pouco a situação, entendeu? Ver se era uma coisa que eu ia gostar e tal. E aí, ele me assumiu como badante da mãe dele. Olha o golpe. Olha o golpe. Para poder começar a ter o documento. Uhum. E aí naquela época ainda podia fazer essas corteatórias, né? Ainda podia ter essas coisas, hoje é mais difícil. Faz 20 2006, anos? 2006, exato. Ainda podia fazer essas manobras, assim. E aí foi o bacana que eu fiquei, 7 meses, 8 meses, o que eu vou fazer da minha vida, né? Começar a estudar, como que eu vou trabalhar. Porque é tudo zerado, novo. Né? E eu vim aqui para ficar com ele, não para trabalhar. Era diferente, você vem para trabalhar e conhece alguém, né? Então eu vim para dar uma oportunidade para minha vida sentimental e depois trabalhar. Então ele não me colocava pressa para eu arrumar emprego, mas como eu já vinha, né, de comercial, vendedora, com uma super fome de ter as coisas, de conquistar, de conhecer. E eu queria fazer alguma coisa. Então, eu passava meus dias falando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí teve um dia, foi muito engraçado. Eu passei na Beatrice, vi a Beatrice d'Este, em Milão, e tinha uma plaquinha da TAM. Num prédio da TAM. Companhia Aérea TAM. Aí eu falei, vou levar um currículo lá. Vou ver o que acontece. Aí eu levei um currículo, do nada. Falei, vamos lá, vou fazer um currículo lá, vou levar. Companhia brasileira, fui. Depois, de 10 dias, me chamaram para começar a trabalhar. Aí eu falei, uau, né, vou começar. Aí eu não tinha documento ainda, porque eu estava ainda caritevulta, né, mas não, vou esperar mais um pouquinho, então, mas me chamaram, o que eu faço? E ele, não tem pressa, não precisa trabalhar. Ele nunca quis que eu trabalhasse, na verdade. E aí, essa tratativa ficou uns 3 meses, assim. Eles me chamavam, eu falava que não dava agora, eles me chamavam, mas por quê? Eles porque era a saída, porque foi a saída da Varig e a entrada da TAM. Então, eles precisavam de brasileiros para trabalhar, para poder continuar a base. Porque eles abriram a base e trouxeram uma galera do Brasil para abrir a base de Milão. Mas eles não falavam italiano. Não falava italiano. Sofriam também, cara. Não falava italiano. E aí, eles precisavam contratar a galera brasileira aqui, que já estava com o vocabulário legal e com a documentação ok. E aí, foi nessa transição que eu entrei. Depois de um pouco de um tempo, né, que eu dei. O que você fazia lá? Eu entrei como check-in. Você entrou lá no aeroporto mesmo? Sim, eu trabalhei 11 anos lá. Capaz! Trabalhei em Malpensa 11 anos. Sabe que é uma pergunta que eu sempre me fiz, cara, quando eu chegava assim, eu chegava no balcão até hoje, quando eu vou viajar, eu chego assim no balcão, o cara falando português, assim, no balcão, eu falo, putz, esses caras, né, cara? Arruma um trampo massa, no ar-condicionado, lá fora o calor entendeu? Mas eu já fui atendido por italiano também. Na TAM? Não, tinha poucos. Agora, porque assim, a TAM era só brasileiro. Aí depois com a Latam mudou tudo no internacional. Aí mudou tudo. Depois que entrou a LAN, a companhia, os valores da companhia mudou. A Latam existe, acho que faz 5 anos. Latam, sim, até mais. Quando eu saí da TAM, ela tinha já começado já há uns 2 anos. Mas ela mudou totalmente, assim, a filosofia do comandante Rolim. E como é que era? Era bom? Era vibe legal, assim? Ou meio... Prazer em servir, total. Foi uma das melhores experiências da minha vida, tá? Que massa. E isso é uma coisa que eu associei com a minha fome de comercial, com o prazer em servir. Tanto é que eu uso o prazer em servir no meu site, exato, porque eu acho que é tudo o prazer em servir. Você servir alguém em qualquer situação. Você muda completamente a pessoa. Se você dá um sorriso, a pessoa não te dá, ou então ao contrário, mesmo que a pessoa não te dê um sorriso, ela vai ficar com aquela coisa, ela sorriu pra mim por quê? Né? É aquela troca desinteressada, será que a minha vida tá tão de merda assim que eu não consigo mostrar cara. É que você já virou italiano, já. Italiano é assim. E muitas vezes em restaurantes italianos tu é mal atendido. Então. Muito mal atendido. Aí que entra, porque eu pensei, se eles conseguem trabalhar desse jeito... Imagina. Por que eu não vou conseguir?
Se essa loja, porque antes de decidir o restaurante, eu fiz várias pesquisas. Eu entrava nas lojas e falava, gente, se essa loja consegue, tendo atendimento desse jeito, por que eu não vou conseguir? Porque não é o produto em si, é a experiência que você faz com que o cliente tenha naquele momento. Já saiu daqueles lugares, assim, tipo restaurante, que a comida nem era Uau! A comida, você nem lembrava tanto da comida, assim, mas você lembra do tratamento, da pessoa. Do atendimento. Daquela senhorinha, daquele cara, sabe? Aquele cara simpático que veio, entendeu? Sei lá, na mesa, tu ofereceu uma grapa na mesa, que custa 10 centavos, sabe? Mas é o tratamento, né? É aquilo que fica. É aquilo que tu leva do lugar. E a TAM era muito isso, né? Você tinha que... A TAM era o arte da antecipação. Antes de o cliente pensar, você já teria que ter feito aquilo. Então, eles te treinavam para isso. Tanto que eu fiquei pouquíssimo no check-in e depois eu comecei a me ocupar do Special Service, que era um serviço especial que a TAM tinha para passageiros de primeira classe e classe executiva. Então, o lance de antecipar, quando o cliente chegava no check-in, eu já sabia quem ele era, já chamava ele pelo nome. Então, a gente tinha um back-office no Brasil que falava assim, o Special Service de Milão está chegando, tal. Gente, eu recebi aqui nada mais, nada menos que Fernando Henrique Cardoso. Nossa. Olha só, cara. Gente, eu apertei a mão do presidente do Brasil. Eu fiquei... E assim, eu pensava, porque ele chegou aqui, né? Então estava todo consulado fora, porque eles não podem entrar na área estéril. E eu estava lá na porta para poder receber o presidente. E aí você imagina que vai chegar o presidente. Né? Você imagina o presidente, porque é o presidente do Brasil. Abre a porta da aeronave. Tipo, um velhinho. Eu fiquei com vontade de abraçar ele, sabe? Pequenininho, um pouco mais, né, da mesma altura minha, mas assim, aquela impotência já não tinha mais. Era um ser humano normalíssimo. Eu estava lendo uma vez um livro... Muito legal. Eu estava lendo um livro do Trump na época, ele nem o Toque de Midas, eu acho que é o nome do livro, e ele conta que ele e alguns cabeças investidores do mundo assim se encontram para discutir sobre políticas, para discutir sobre o futuro do mundo, essas coisas, e existia um brasileiro, se chamava Fernando Cardoso, que também estava sempre presente nessas reuniões, que era o presidente Fernando Henrique. Jura? Junto com os caras, os pica do mundo, sabe? Fez bem ou fez ruim pro Brasil, cada um tem a sua opinião em relação a isso. Eu sempre gostei muito do governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas como pessoa também, um cara super humilde, assim, ele cumprimentou todo mundo. Mesmo tendo um voo de 12 horas, porque é, né, um voo para uma pessoa de uma certa idade, saiu, conversou com todo mundo, tinha a maior galera do consulado esperando por ele. Legal. Então, assim, foi uma das experiências que meu coração fiquei com a mão suada, assim, sabe quando você fica com a mão suada? Eu imagino. E 11 anos de TAM. Sim. 11 anos. E depois de 11 anos, sim. Foi empreender direto? Não. Como é que foi a virada para sair? Não, para sair da TAM, o que houve? Então, eu virei mãe, né? Sou mãe de 2 filhos, Carlo e Camila. E quando o meu filho mais velho nasceu, eu ainda continuei. Mas aí já começou a ficar difícil, porque aí você começa a ser mãe, aí a criança é pequenininha, primeiro filho e tal. E aí chegou a segunda, e na hora que chegou a segunda já não dá mais para conciliar. Porque eu sempre morei em Linate, onde é o Toro hoje, e eu trabalhava em Malpensa. Então todo dia eu fazia 88 quilômetros para andar e 80 para tornar. Todos os dias. Então eu ganhava, eu trabalhava um part-time, ganhava como part-time, mas estava 10 horas fora de casa. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Fora as despesas, né? Fora as despesas, fora o pedágio, fora o cansaço. E aí as crianças ficavam em mão de babás. E aí teve um momento da TAM onde ela tinha feito a fusão com a LAN, e aí teve uma proposta de um licenciamento voluntário, e aí eu aceitei isso aí. E aí eu me dediquei para os meus filhos, assim, tive uns 2 anos sabáticos, assim, para mim, para as crianças e tudo mais. E mesmo assim, a cabeça fritando para fazer algum negócio, agora, né? Sim, exato. Mas porque o meu sonho, na real, não era nem ter algo para mim, óbvio, mas eu queria envelhecer com a minha família. Né? Então, assim, a família do meu marido é uma família muito limitada, mas não era minha família. Eu queria minha mãe, queria meu pai, minhas irmãs, né? Só que eu tinha que ter alguma coisa para poder dar para essa galera uma oportunidade para eles terem uma vida melhor. Que, na verdade, era o meu sonho, não era o sonho deles. Aí é que tá. Aí é que tá.
Né? Que aí eu fui aos poucos. E é muito perigoso isso, Muito tá? perigoso, muito perigoso. Porque depois você toma uma decisão, você toma uma decisão, apresenta uma parada, eles compram na a tua primeira ideia, mas aí as coisas podem se passar, depois de 5 anos, eles jogar na tua cara e dizer, por causa disso que eu vim parar aqui, entende? Aconteceu comigo, então por isso que eu sei. Na verdade, assim, eu tive sorte, assim, teve algumas turbulências nesse caminho, mas a gente conseguiu superar. Mas rolou, sim, essa coisa da minha total responsabilidade. E você passou com a por pessoa. Pandemia também. E tava todo mundo aqui? Não, é que veio gradual, né? Um pouquinho antes da pandemia veio a minha irmã mais nova, que trouxe os 2 filhos. Aí, pandemia. Ela ficou morando na minha casa, tal, e a gente sem saber quando ia, né? O lance da pandemia era o ponto de interrogação, né? Quando tudo isso vai acabar. Você não tinha aberto ainda, Não, né? Não. Que bom, né? Não tinha. A gente estava procurando ainda o que, né? Não tinha decidido ainda nenhum lugar, nem nada. Foi no começo da pandemia que eu encontrei tivesse esperado 1 ano para abrir, né? Porque a gente abriu, investiu tudo que a gente tinha, esvaziamos as escarcelas e daí dezembro de 19. Dezembro de 19, ficamos alavancados nos bancos e aí chegou. Nós tínhamos pizzaria juntos. A gente chegou a ter 7 pizzarias, 2 com o Marcos e eu com 4 e mais 3 afiliação com franchising. Mas enfim, mas não como eu, muitos outros também, né? Então a gente aprendeu muita coisa. Mas nada por acaso, né? Onde vocês estão agora. Esse é o poder da resiliência. Não dá pra desistir, não. Não dá pra olhar pra trás e ficar chorando. Sentar e chorar não resolve. Não dá. Sentar e chorar não resolve. A sorte do Toro é que eu peguei a location e aí teve a pandemia. Mas daí você já tinha alugado? Não, a gente estava em tratativa com o proprietário. Então, nesse meio tempo, a gente fez um contrato meio de baixo de mesa, para poder a gente começar a trabalhar na parte de reestruturação. Porque onde é o Toro hoje era um pet shopping. Então tinha todo o percurso do cachorro para ele tomar banho e tal. E a parte de baixo não tinha, era magazine, enfim. A gente tem que fazer uma puta... reestruturação. Exato. E levou tempo, né? Levou tempo, não podia comprar as coisas, a empresa, a edilícia começou de um jeito e terminou do outro. Enfim, a gente teve um monte de problema. Mas e nesse meio foi de tempo, boa, assim, para uma questão do aluguel durante a pandemia? Não, ele não cobrou aluguel da gente. Não, isso foi bom. Mesmo porque, como a gente colocou em ordem, porque estava com um monte de irregularidade, a gente até fez um acordo que ele ia descontando quando abrisse o valor do aluguel. Então, hoje ele tem um restaurante, as zerado, muras, né? Que assim, tá tudo equipado, ok. Né? E equipado também. Eu fiz do zero o restaurante, né? A gente fez do zero. A gente não, né? Eu não, a gente. Quando você, eu e meu marido, nós quando você decide também de abrir um negócio assim, o investimento é muito alto. Sim. Né? E você é de família, de quem tem restaurante, você tinha as mães? Não era herdeira de nada. Assim? Pois aí você estava falando da família, né? Mas aí, como é que foi? A parada é comida. Porque não tinha nada que eu visse, porque eu me documentei um monte de coisas, desde a gelateria até o centro estético, franchise, a Mamaica, essa calcedônia, mas nada me fazia bater o coração, assim, sabe? De você falar assim, ok, mas tem que ter um porquê, eu tenho que ter uma visão, não quero só abrir tanto por abrir. Não reflete muito o meu jeito, assim, sabe? Fazer só por fazer, vamos fazer, não. Pode se tornar um grande pesadelo, né? Se o cara não sabe o que está fazendo. Sim. Então, aí eu associei, né? A minha fome, porque eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, e eu não tenho vergonha de falar. Para o meu bem-estar, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem economicamente e estar bem emocionalmente. Então, eu vivo num conflito cotidiano, porque eu preciso estar bem. Então, eu cobro muito de mim isso. Provavelmente porque desde pequeno eu sempre tive essa vontade de fazer as coisas, vontade de crescer, vontade de ter, curiosidade e tal. E aí eu tinha que associar alguma coisa que olhasse e falasse, ok... Agora tá ok, isso vale a pena. E aí eu peguei a minha parte comercial com o meu prazer de servir. Eu falei, eu não vou me importar com a picanha, porque picanha todo mundo tem. O arroz todo mundo tem, a mandioca todo mundo tem. O meu diferencial é porque eu sei fazer o diferencial. Mas não é fazer nada de extraordinário. É agir como eu gostaria de ser tratada quando eu ia nos restaurantes e não tinha. Que era aquela empatia, que era aquela coisa da simplicidade, de você pegar e ter uma xícara personalizada. É o detalhe que faz a diferença, eu acho. A experiência, e que o italiano ainda não tem. Tem restaurantes italianos que são maravilhosos, mas não é a maioria. A grande maioria
Vai. É meio nas coxas, vai. né? Vambora. Quem for comer aqui no Lago mesmo, aqui no Lago de Garda, que é um lugar turístico e tá recebendo milhões e milhões de turistas, aí na beira do lago mesmo, cara, tu vai comer, não vai comer tão bem. Eu já digo, quer comer melhor, vai pra... Mais pra dentro, interior do... Tem umas trattorias, tem um outro tipo de restaurante que, pô, tu vai lá comer um negócio de qualidade e tal, e não tem preço exagerado e tal, mas o problema é o lugar turístico. Que daí a pessoa só quer, vai. Fazer não número, importa, tem exato. que girar a mesa. Eu sei porque eu já trabalhei de garçom, Cara, eu sei teve como é uma que vez que eu fui pra França, né? Inclusive fui com o Samuca. Samuca tá assistindo, um abraço, Samuca. E vamos comer o quê? Ah, vamos comer, sei lá, nós estávamos em 8, acho, né? 4, uns 8 nós estávamos. E não é simples você encontrar uma mesa pra 8 sem marcar, sem reservar, nada. lógico. Uma cidade gigante igual Paris. Beleza. Vamos comer o quê? Ah, vamos comer um franguinho ali, tem uma placa lá, frango. Cara, a gente sentou na mesa. Sentamos, parecia que nós estávamos na bodega do meu pai. Tinha uma parede, assim, de caixa de cerveja vazia, sabe? Que acumula um monte de coisa. Sim. E aí nós sentados ali, aí o Samuca via até rato dentro, porque lá é comum, né? Lá tem rato pra todo lado. Cara, eu tava comendo, juro pra você, eu tava comendo ainda, o cara trouxe a conta. Você acredita? Acredito. Eu tava comendo, faltava um galeto ainda, um quarto do meu galeto. O cara trouxe, eu falei, deixa a conta aí. Enquanto eu estiver comendo, eu não vou. Deixa eu contar uma também. Eu tava almoçando num restaurante lá em Brecha e... um macarrão e tal, tem aquele molhinho, tem aquela escarpeta, né, pra fazer com o pão ali, de passar o pão ali. Cara, eu tava degustando, cara. E o pratinho cheio de molho de gorgonzola com... eu falei assim, putz, aqui eu vou me arrebentar agora com um pedaço de pão, né? E eu bem aqui, a menina pegou e puf, né? E eu masticando, cara. Mas chamei, né? Na hora, chamei. Vem cá. Não acabei ainda. Estou masticando agora. Não finito, escusa, sabe, uma pressa pra girar mesmo, uma pressa por... Mas mas é o que eu falo, mas é o lance do salário. Eu acho que tudo pega no negócio do salário. Porque se você fala assim, olha, a gente precisa bater meta. Se bater meta, todo mundo ganha, a coisa muda de figura. Porque você vai tocar no bolso da pessoa, entendeu? Então, por exemplo, assim, ontem eu fui... não é você que paga, é ela que ganha. Exato. Diferente. Então, por exemplo, porque o garçom ele chega pra você, entrega um menu pra você de 5 páginas e vai fazer as coisas dele. Você se vira ali pra você tentar ver qual é o prato que você, de repente, vai gastar um pouco menos, você vai comer melhor, você vai combinar com a entrada e tal. Então, o cara não tá nem aí. Ele vai receber o salário dele. Se ele vender de pasto, primo e segundo, ou se ele vender só a salada ou só o café, só ele vai ganhar do mesmo jeito. Exato. Então, mas é uma questão de cultura isso. Porque a partir do momento que se você fala assim, olha, a gente precisa bater, sei lá, 1.000 euros hoje. Então, todo mundo está envolvido com o projeto e aí todo mundo vai ganhar. E aí muda. Muda. Porque assim, pode falar. É a mesma coisa que você vai comprar alguma coisa. Você vai comprar uma coisa, você entra na loja, parece que você está incomodando a pessoa. A pessoa, ela prefere ficar dobrando, dobrando. A pessoa não é uma vendedora, ela é dobradora, entendeu? Do que ela chegar e falar, né, você está precisando de alguma coisa, tem isso aqui, a gente pode combinar com esse e tal. Então, tem toda uma diferença. E o italiano, ele não é que ele não gosta, ele não conhece. Por isso que quando ele vai nos países sul-americanos, eles gostam da energia do Brasil. Porque o Brasil, ele dá nó em gota d'água. É um povo muito criativo. Verdade. Então a galera fica, né? Sabe quando você vai no restaurante que o garçom chega e fala assim, posso conciliar um tal talho de carne? Ah, pode. Só que assim, esse aqui teria que ter essa garrafa de vinho aqui. Sim. Pode mandar. Aí você compra o meu subconsciente diz assim, vai se lascar, né? Não, mas não tem problema, porque se ele me conciliou, vai ser uma experiência top. Vai ser a carne com o vinho. Tá vendo? E depois ainda vou pegar um doce, que hoje eu quero, sabe? Você se sente importante. Quando você se sente importante, você não se preocupa com o teu bolso. E aí o negócio em si fatura mais, ele ganha mais, todo mundo ganha mais. Eu saio feliz, indico, o Marcão vai lá, o Marcão me paga um pra mim porque eu indiquei, entendeu? E assim, todo mundo ganha. Mas é a experiência. A experiência do cliente é o que manda, é o que fideliza, é o que faz o boca a boca. Entendeu? Não adianta você falar assim, você vai lá no Toro, eu fui lá no Toro, uma delícia a carne, tal. Você pode até falar, ok, eu vou. Mas enquanto você não ir, você não experimentar, você não vai poder falar de mim por aí. Porque você não experimentou a atmosfera do restaurante. Verdade. Porque a carne, como eu falei, tem carne boa em tudo quanto é lugar. Ó, eu tinha um pouquinho de preconceito com churrascaria, por ser brasileiro, né?
E eu fui umas 2 vezes, eu acho, desde que eu tô aqui. Eu já tô aqui há 18 anos, 19 anos já. E uma vez que eu fui num grupo que me convidaram pra ir. E aí tinha o buffet. Lembra que a gente falou que tinha... Sim. No começo, antes de começar a gravação, a gente comentou sobre modelos de negócio. Quando você imaginou... Porque qual era o problema, cara? Eu pensei assim, cara, se eu for lá pra gastar, sei lá, 40, 50 euros, né? Mas aí eu tenho que passar no buffet pra comer alguma coisa. E é tudo comida que eu tenho na minha casa, que é umas comidas comuns, porque pra nós, maionese eu tenho lá em casa, feijão e arroz eu tenho lá em casa, uma farofa eu tenho lá em casa. A carne em si, né? Aí era preconceito meu. Eu pensava assim, será que realmente eu vou me satisfazer somente com um espeto que corre, uma coisa assim? Quando você pensou em criar uma churrascaria, o que você pensou? Como é que é? Tem buffet, não tem buffet? É melhor de uma maneira, de outra maneira? Como é que você pensou? Então, na verdade, assim, eu fui um pouco por etapas, né? No sentido que, como eu não tinha experiência como empreendedora e muito menos de um restaurante, que você vai trabalhar com comida, que é um ponto muito delicado você trabalhar com comida. Então, você tem que saber exatamente aquilo da onde você compra e que vai chegar no consumidor final. E aquele produto, ele pode causar vários problemas. Uhum. Então, a escolha foi sembra banal, mas não é. Então, por exemplo, o buffet para mim, pessoalmente para mim, ele sempre foi uma escolha meio que de mensa, sabe? Como que chama mensa no Brasil? Bandejão aqui. Bandejão. Só que assim, eu fui pro Brasil agora tem uns 2 meses atrás e eu amei. As churrascarias do Brasil são fora do comum. Mas por quê? Porque a cultura é diferente. Mas por que você gostou? Que você falou assim, isso aqui eu quero pra mim. Do quê? Da comida? Lá no Brasil, Da qualidade, o serviço? Tudo. A qualidade, o atendimento, como é feita a churrascaria. Porque a churrascaria... O layout dela. Mudou tudo. Eu tinha, 6 anos que eu não ia para São Paulo, porque eu sou da capital. Uhum. E eu fiquei de boca aberta. Todo mundo falando que perigoso. Eu não vi nada disso, sinceramente. Eu vi um monte de polícia na rua. Vi mendigo também, porque faz óbvio, parte. Mas tem em Milão também, então. Exato. E assim, eu tive uma outra visão de São Paulo. Eu fiquei muito feliz. Quase que eu volto. Quase que eu tô pensando de voltar. Trouxe a galera pra cá e agora eu vou. Achei muito legal. Só que o tipo de restaurante do Brasil não é aplicado aqui. Tá modernizado. O Brasil, nesse aspecto, ele é muito superior. Uhum. Ele é a vanguarda, assim, comparando com a Itália. Mas, na minha opinião, e com o meu conhecimento, eu acho que não dá para você replicar uma churrascaria dessa aqui. Uhum. Por quê? Porque os chineses fizeram isso. Ah, entendi. Então, se você vai num restaurante chinês, você vai encontrar até churrasco. Você vai nesses fábrica de sabores, sabe? Fábrica não sei o quê. Tem qualquer coisa que você imaginar, tem. E aí é a qualidade mais baixa, porque tem muita coisa para oferecer. Faz volume, né? Faz volume. Então, assim, você vai num buffet que custa 15 euros, você come quanto você quer, os números não mentem. Como eu costumo sempre falar no Touro, a conta não torna. Por mais que você compre bem, por mais que você compre um container de gâmbero, a conta não torna. Porque você já viu os pratos de quem vão na Fábrica do Sabor? Na Fábrica do Sabor e aquela linha? All you can eat, né? Você olha assim, você fala, nossa. Lembrei, não. O Marcão é assim, tá? Cara, deixa eu falar. Pessoal de casa aí, pessoal que me conhece pessoalmente, que tá no meu ciclo de amizades, eu até já comentei sobre isso, que nós fomos num café colonial. Entendeu? O nome já é legal, lá o nome chique. Não, aqui em Monzambana, ali perto de casa, cara. Nós fomos no café no Colonial um dia ali. E aí, sobra muita coisa. E a realizadora do evento, né, que ela faz de vez em quando, ela vende as bandejinhas. Tu fala, bota lá uns docinhos, bota coxinha e tal. E paga 5 euros uma bandejinha e ela te dá a tampinha e tal, né? Cara, de um pessoal e é 5 euros a bandeja do que sobrou ali. Tu vai, pega o que tu quer, né? E tinha umas tampas que não fechava. Não fechava, né? Cara. E tinha uma filha do pessoal indo pro caixa, ela falou assim, essa aí que a tampa não fecha aí é 8, tá? Tá ligado?
Tá vendo? Não, porque a conta não torna, senão só você que pega. Por que nos restaurantes japoneses e chineses, você tem que pagar o espreco, aquilo que você não come? Por quê? Porque senão são números devastadores para a restauração. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que eu tenho algumas teorias da conspiração sobre esse tipo de restaurante. Eu frequento, eu como sushi, levo, minhas meninas adoram, tem uma menina de 13 e uma de 18. Mas a minha pergunta é, como eu disse para vocês antes, junto com o Marcos também, chegamos a ter 7 pizzarias. Uma pizzaria nossa, modelo, custava 80 mil euros para abrir. Era uma pizzaria que trabalhava em 2 pessoas. Então, razoavelmente pequena, 20 a 30 metros quadrados. Cara, tu vai em restaurante chinês, tem cada cadeira de 200 euros. Os caras têm 500 cadeiras. Os caras investiram... Mas aí já é outra coisa, né? Cara, os caras investiram 1 milhão de euros para abrir um restaurante. Para vender a 22 pila a cabeça, 18 pila a cabeça. Tá? Depois de 4 anos, tu volta lá, mudou o dono. O restaurante não é mais pra lá, virou pra cá. Trocaram as cadeiras de 200 pau, meteram uma de 500. Meteram uns lampadários, uns lustres, uns negócios. Entendeu? É uma coisa assim que eu me pergunto, cara, mas será que é só nós que é uma coisa... Não é, mas é porque aí você vai mexer com gente grande. Porque tem alguma coisa a mais aí. Tem, não é possível. Tem. É porque assim, tem um acordo aí, eu não sei exatamente, né? Não quero falar besteira, mas tem um acordo aí que fala que depois de 4 anos, eles não pagam taxa até 2 ou 4 anos, alguma coisa assim. E aí troca então, e assim a batata quente passa por outro. Mas não basta, né? Porque não basta só não pagar taxa, tem todo o investimento do local, né? Realmente... Eu queria saber se realmente dá lucro ou não. A decoração que eles fazem é decoração que se você vai fazer, você sozinho não consegue. Se for fazer uma casa, o Marcão fez uma casa lá, cara, que é top a casa dele. Os caras têm nível casa do Marcão, os restaurantes dos caras, porque é 500 metros quadrados, né, cara? Não, a decoração dos caras... Não, incrível, né? Não é, eles não ganham, conta não torna. Eles não ganham dinheiro com a comida, né? Resumindo. Não. Então tá bom. Não. Fechamos a conversa por aqui. Não tem como, né? Fechamos a conversa por aqui. Quis o parêntese. E olha só, e o Toro hoje atende italianos e brasileiros. Como é que é o público do Toro hoje? Então, o meu maior público hoje é italiano. Atendo bastante brasileiros também, mas o meu público ele é italiano. Então, ele é uma fórmula um pouco mais reduzida. Então, ele é um restaurante que não tem buffet. Eu escolhi aqueles, os produtos que eu acho que são aqueles que mais representam o Brasil. Por exemplo? A mandioca, a banana plátano, o abacaxi, que são aqueles clássicos que a maioria dos restaurantes também utilizam, que é aqueles que representam mais. Mas, por exemplo, o feijão. O meu feijão não é feijoada. O meu feijão é feijão carioca. Por quê? Porque em São Paulo, é verdade que as churrascarias têm a feijoada, mas a feijoada, ele é um prato em si. Ele é um prato que ele representa a feijoada. Tem proteína, tem um monte de coisa. Entendeu? Então, eu tenho o prato feijoada. Então, lá no Toro, se você quer comer o churrasco, ok. Se você quer comer a feijoada, pode, na mesma mesa. Não é obrigado vocês dois comerem o churrasco. Mas aí o cara que tá comendo a feijoada não vai passar um... Não, mas aí a gente, com muita delicadeza, a gente fala, não tem problema. A única coisa é que não se pode passar atrimente. Eu nem falo, tá passando, eu vou lá e cobro mais. Claro. Então, assim, você explicando, você sendo clara, não tem problema. Se tá escrito, tá tudo certo. Tá claro. Óbvio, se o cliente, eu vi que ele comeu um pedacinho, eu não vou criar polêmica. Mas é óbvio, se ele tá pegando, passando pro prato. Mas isso eu posso falar, aconteceu e vamos pular essa parte. Que não aconteceu com o italiano. Claro. Tá. Não, existe muito, entendeu? Existe tipo muito. assim, eu vou fazer o espertinho. O espertinho tem em todos os lugares. Dá jeitinho brasileiro? Tem em todos os lugares. Então, assim, quando você é claro com o cliente, porque a churrascaria, o que ela faz? Ela induz você a pegar todos os cortes de carne. Mas hoje, por exemplo, no verão, principalmente no verão, as pessoas comem menos. Então, os clientes falam assim, eu não queria comer tudo isso. O Marcos não. Ele come tudo. Botou aqui na minha frente. Quando eu tenho mesona de brasileiro, gente, o arroz e feijão é uma maravilha. A gente... É porque é gostoso, né, cara? É vral, né? É vral, não tem. Olha, eu atendo um grupo de motoqueiros que vem do Brasil, e eles vêm fazer o giro com a BMW aqui. E eles se hospedam... Massa. Que eu tô numa posição, o Toro, que ele é periferia de Milão, né?
Então, ele está próximo da Tangenziale e tem 2 hotéis, assim, bem importantes, que é o Novotel e o Colline, assim. E tem os estúdios da Rai, Gucci. Então, assim, eu estou numa zona meio industrializada, mas que está crescendo bastante. Ultimamente, ela está, né, se revalutando. E aí, esse grupo, ele fica no Novotel. Então, são 30 brasileiros que vêm do Brasil, brasileiros benestantes, brasileiros que vêm aqui para turismo. O cara tem uma BMW no Brasil. Não, eles alugam aqui, eles alugam que aqui. vem da Áustria, essas motos. Também. Então, tem uma agência Não, só para te falar que eles vêm e aí eu preparo um jantar italiano para eles, porque eu também cozinho italiano, tá? Aí, ó, tá vendo? E eles faz a aposta para eles, faz de propósito para eles. Eu faço para eles, porque eles pegam um restaurante para eles. Então, eu preparo para ele a comida italiana. Que massa. Aí ele vem porque ele está chegando do Brasil. Então, ele quer comer coisas diferentes. Então, se eu oferecer o meu produto naquele momento, de repente ele vai falar... Eu comi ontem. No Brasil é muito melhor, porque no Brasil Sim. tem uma gama de opções que você fica até sem jeito de falar. Vem as comparações, né? Exato. Aí eu fiz a proposta. Então, já que estão chegando, eu vou oferecer já de cara um menu italiano. Aí eu faço um menu italiano para eles comem e tal. Quando eles voltam, porque eles vão e voltam, né? Então agora eles vão voltar agora Faz o giro da terça-feira. Europa agora? Eles estão fazendo a Costa Amalfitana agora. Ah, Itália então. Itália Tudo inteira. Itália, com a moto. Casal. Uma coisa maravilhosa. Que Casal. da hora. Casal apaixonados, assim, sabe? Que Legal. você olha e você fala, caramba, tantaroba. Legal. Que massa. E aí eles voltam, na hora que eu coloco o feijão na mesa, eu escuto aquilo, ai, não acredito, feijão. Gente, a gente tá falando de feijão. Mas porque a gente vai tocar o emocional da pessoa. E ali eu faço a feijoada. Ela já tá longe de casa há um tempo, ela tá com saudade Aí do eu feijãozinho. pego a feijoada, que eu não tenho no meu menu, mas é aquele jogo do marketing. Onde eu posso tocar esse cliente aqui? Aí eu vou lá com a feijoada e boto na mesa. Putz, Todo aí mundo, ai, golpe feijoada. baixo, né? Que massa. Golpe baixo, né? Mas é igual o Natan. A Natan, quando o brasileiro tava viajando, que chegava para fazer o check-in, e aí a gente falava, olá, tudo bem? Ela, ai, tá falando brasileiro, tá falando português, que tá cansado de falar italiano. Então, aquele momento, quando você fala, boa tarde, ai, que gostoso, falando português. Tal. Então, aí você vai tocar no emocional, entendeu? E aí é o lance da estratégia, né? Quando esse cliente chegou para mim e falou, olha, a gente tem um grupo tal, eu procurei identificar onde que eram os pontos fortes e os pontos fracos do grupo. E aí foi um acordo vincente para eles e para mim. Eu tô com eles já tem... esse é o 2º ano já que eles... E eles vêm... no inverno não, mas eles vêm de março... agora vai finalizar agora a última no final de julho. 2 vezes por ano. 2 vezes por mês, desculpa. Já fidelizou os clientes, então. Já fidelizei os clientes. Que legal, cara. Que Porque bacana. se eu me encontro bem no restaurante dela, eu vou de novo. Sim. Não tem um motivo de eu Pra não ir. trocar. E aí, por exemplo, na volta, que nem agora, terça-feira, tem música ao vivo. Que aí eu coloco pra eles. Tu tem música ao vivo também lá. De vez em Como é que quando é? eu tenho. Uma vez Não. por semana, uma vez cada... Na verdade, assim, é só voz e guitarra. Acústico. Entendeu? Não tem bailarina? Não tem bailarina. Não tem entretenimento. Ele vai fazer essa pergunta. Não, eu ia perguntar se não tem bailarina, porque eu já fui em restaurantes onde tem as Sim. bailarinas, tem as mulatas sambando, tem o casal sambando. Então na Toro não tem esse tipo de entretenimento. Não. Quer comer bem, vai na Toro. Sim. Quer ver bailarina, vai em outra churrascaria. É a experiência, né? Experiência. Tipo assim, aquela coisa do lance do papagaio, sabe? Do papagaio, da... Aham. Não tem, não tem. Carmen Miranda. Você sente Carmen Miranda, é que legal. assim, ó, que às vezes a pessoa fala assim, eu quero sentir o Brasil. Cara, Não tem como sentir o Brasil, gente, não dá. Sou criado na campanha, rancho de barro e O cara vai capim. falar, o que tá acontecendo? Esse é Brasil também, É que velho. o Brasil, cara, o Brasil. Não, às vezes eu escuto assim, ai, mas esse feijão aqui não é brasileiro. Ah. Porque a galera cisma com o meu feijão, sabe? Eu falei, gente, mas o feijão, ele tem... Quantos estados tem no Brasil? Cada estado faz o feijão de uma forma... Eu não posso colocar uma coisa como referência que representa o Brasil. Não posso. É você diminuir o teu país. E se você for falar de cuscuz, tem 50 tipos também. No Paraná nem se come. Muqueca. Tem vários tipos de você fazer a muqueca. Então é muito redutivo você querer falar que aquilo representa o Brasil. O touro, ele representa uma parte do Brasil. E eu nem quero representar o Brasil, porque o Brasil, ele é um país tão rico de tantas coisas que se eu fosse representar o Brasil, eu não sei nem como que eu ia ter que me comportar. Eu sou brasileira, amo a Itália e
divido com os meus clientes uma parte daquilo que eu acho que seja agradável. Mas não representa o Brasil. O Brasil é difícil você representar o Brasil. O Brasil tem coisas maravilhosas e coisas terríveis. Às vezes nem o presidente representa o Brasil, né? Putz, aí tu tá falando por ti, Ed, pô. Veja bem. Eu tenho uma pergunta relacionada à carne. Vai. A carne qual é a melhor, italiana ou brasileira? É que assim, não é que é melhor ou pior. A carne é carne. Depende de onde o animal ele é criado cresciuto, né? Depende daquilo que ele come. O ser humano em geral. O ser humano que come bem, ele tem um certo tipo de vida, de qualidade de vida, ele dura mais, ele é mais ativo, ele tem menos doenças, e o animal a mesma coisa. Então, assim, tem vários tipos de animais que é que nem a galinha, né? A galinha, o ovo é a mesma coisa, tem o ovo biológico, então a carne é a mesma coisa. Então, não tem uma coisa que é melhor. A Argentina e o Uruguai, do meu ponto de vista, ela é mais molinha, e ela é menos grassa, tem menos gordura, porque a picanha, ela tem, às vezes as pessoas acham que aquele graço ali é super importante. É importante desde que seja graço, não pode ser sebo. Porque aí se é sebo, uma parte que vai descartada, tem que limpar a carne. Ela tem que, a gente chama lá no touro que é a toalete da carne, né? A carne, ela chega, quando você abre ela, você tem que fazer a toalete dela, deixar ela prontinha. 2 dedos, então você pode deixar uma parte. Não é que aquela que é mais alta é a gordura melhor. Mesmo porque quando você coloca na churrasqueira, o ideal é você comer a gordura. Você come a gordura? Agora eu como. Que eu já não comia antigamente. Por quê? Porque as pessoas, elas tinham, etiquetava também que a picanha, ela tinha que ter aquele 1,5 dedo de gordura. Mas aí, o que é gordura e o que é sebo? O que faz bem, o que não faz bem? E a gordura, recapitulando que a gordura animal, ela não faz mal pro organismo. Se você comer gordura... margarina, vegetal, um monte de desgraça aí, isso aí vai te matar com o tempo. Agora, você comer um torresminho, que é uma gordura natural, uma galinhazinha, uma gordura da picanha. Tudo com pequenas quantidades, óbvio, sem exagerar. Mas, por exemplo, a carne em si, além de hoje ela ter ótimas técnicas para você poder comer toda a gordura, tem que ser a gordura boa. É que nem o açúcar. Você pode comer açúcar, desde que seja um açúcar não muito refinado, não em grande quantidade. E a carne é a mesma coisa. Por exemplo, aqui na Itália usa muito essa coisa de frolatura, né? Você deixa ela curar a baixa temperatura, 4 graus, né? Que tem gente que deixa, por exemplo, assim, 15 dias, 40, 90 dias, mas o que é a frolatura? Esse é que é o queijo. Ela tá curando, né? Ela tá estragando. Na verdade, né? Na palavra pobre, ela tá estragando. Por quê? Porque a carne, ela vai sendo... Não, vai falando que eu vou anotando. Não, então, ela é que nem o queijo gorgonzola. Ele tem que ter aquele tempo de maturação. Isso. E o que acontece? Ele vai criando verme. A carne é a mesma coisa. Por isso que ela tem aquele aspecto um pouco mais escuro. Mas ela tá em tempo ainda da self-life dela, que chama. Que é, você já chegou a ver você pode comer aquela bisteca preta? Sim. Não é que ela tá podre. Ele tira uma casca, ele descarta, mas aí dentro ela tá vermelha. Mas o sabor não é igual. Não é igual. Porque ele tem um sabor meio afumicado. Por exemplo, o último restaurante que eu competi, que foi o Nero 9, inclusive a carne excelente, era frolato a carne. Se você pegar uma picanha da espada e pegar a carne frolada, são que duas carnes. É o nosso espeto, o nosso espeto, exato. Espeto liso. É o do churrasco. E se você pegar a carne dele, era a mesma carne com gosto diferente. Mas porque ele faz um outro tipo de trabalho com a carne. A carne uma era curada, né? Uma era fresca. A minha era fresca, como aquela que vai no churrasco. Você tira do saquinho, limpa ela, corta, põe na espada, fogo, sal e basta. Carne, fogo e sal. A outra não, a outra já é trabalhada. Então aí ela tem um outro gosto. Mas ela é gostosa também. Só que você não consegue comer tanto, porque como ela é um pouco afumicada... daí ela aperta o palato. Aí ela pesa. Exato. Uma coisa, eu tentei esses tempos buscar, tem um amigo meu que é macellaio, que ele é açougueiro aqui na Itália, e eu tentei buscar o Mirko, né, da Janine, inclusive eles estiveram aqui, tem um episódio deles, tentei achar a cupim aqui na Itália. É possível? É difícil. É impossível, né? Não, é difícil. O cupim, ele vem do Brasil, normalmente. Porque o cupim, ele é do boi Nelore,
Sim. Né? Que é o boi que tem a característica do cupim. E não, os bois da Europa não tem Aqui aquela goba, né? Não tem. É diferente. Cupim, mas, por exemplo, por que aqui não usa muito? Porque é onde aqui eles colocam a vacina do boi. Então não é um pedaço onde ele é gradito, assim. Entendi. Então não é vendido. E tem outro gosto também, né? É porque eu quando eu fui... Eu aqui digo é a isso, goba onde eles botam a vacina. Então, o cupim, pra quem não sabe, é aquela parte que tem em cima do boi, assim, que ele tá tipo um camelo, né? E aí, aquilo ali, ela é um misto entre fibra de carne e gordura, Sim. né? E aí eu tava lá na churrascaria no Brasil, né? Aí fui almoçar, aí tu passa assim, aí foi até estranho pra mim, porque tem que entrar no ritmo dos caras, não sei a parada. Como é que é peso? Peso é tanto, se você quiser livre, paga 45, e aí come 35 e come quando você quiser. Se você quiser a peso, aí tu faz o prato, vai lá, paga e senta e come. Beleza, aí peguei livre, minhas meninas pegaram a peso. Come igual um passarinho. Aí cheguei lá e no final tem uma chapa lá, o cara tá lá na chapa lá, um monte de carne, churrasco e coisa. Aí, quer cupim? Eu falei, nossa, acho que fazia 9 anos que eu ia pro Brasil. Falei, quero. Cara, eu acho que o cupim, olhando assim, era uma consistência parecida com a wagyu, sabe? Uma coisa parecida, assim, sabe? Entre gordura. Ela é muito marmorizada. Você tem que gostar, porque é uma carne bem gordurosa. Nunca me faz empatia. Não tem eu acho gosto, que é uma carne que não tem... São outros cortes muito mais gostosos, tipo muito mais ponta saborosos. de peito. Que fileto, né? Eu amo fileto. Fileto um filezinho, né? Fileto, aquele alto que você corta assim, parece que tá cortando manteiga. O cupim é uma questão de tradição. No Brasil ele é utilizado. Então, às vezes você não fala assim, tem cupim, não sabe nem o que é, mas porque comeu no Brasil e quer comer. Então é uma carne que, por exemplo, chega do Brasil, então ela chega gelada, né? Ela chega gelo. Então tu compra a carne do Brasil. O cupim ele só tem no Brasil. O cupim. Tá. Ele não tem aqui. Eu até tentei com algumas outras carnes do mesma posição que chama aqui goba de bue. Eu já tentei, mas não tem o mesmo sabor. Aí você vai oferecer um produto novo, aí tem a restrição, mas isso não é igual. Aí tem o lance da comparação. Então, eu tentei fazer, mas não deu certo. Então, assim, eu tenho cupim porque pedem. E alguns cortes tipo a fraldinha. Sim. Vai? Funciona? A fraldinha é bom também. Porque a fraldinha ela é um corte particular, ela é que a fraldinha, ela tem o sangue permanece mais tempo na fraldinha. Tem uma pegada de fígado, né? Quase, né? E aí ela tem um sabor um pouco mais forte. Mas a fraldinha é excelente. E aí você faz ela só com sal também ou temperado? Então, eu faço ou com sal, ou eu tenho um molinho de manteiga. Porque eu particularmente não gosto de carne sem tempero. O italiano ama sem tempero, né? Eu gosto de carne bem temperadinha. Acho que carne bem temperada dá todo um sabor especial. Lá no Paraná tinha-se o costume, na minha época, que eu era jovem lá, e depois eu vim pra cá, de deixar a carne na salmoura. Sim. De um dia pro outro. Aí aquela carne, ela bebe aquela salmoura. Sim. No outro dia, então, ela tem aquela característica, né? Com cebola, com um monte de coisa, alho e tal. Então, mas agora entra as novas técnicas, né? Que é aquele lance da baixa temperatura, onde você pega a carne, você tempera ela, e ela vai pra baixa temperatura 6, 7, 8 horas, e depois você tira a carne e ela não fica com gosto do tempero, mas ela fica sai derretendo. Já pensou? E são as novas técnicas, né? São as novas técnicas. E eu não almocei ainda, cara. Assim, o italiano, quando ele vai comer uma picanha, ele pede aquela picanha com alho e óleo também? Ou você não... Sabe aquela picanha que vinha no espeto liso, assim, com aquele alho e óleo? Aqui na Europa não se usa. Então, eu lancei uma, né? Lancei uma que só o Touro tem, que é a picanha com redução de barolo. Inclusive, o Bastianich falou que não era boa, mas eu contesto, e eu contestei para ele também. E eu sou de Touro, né? Meu signo zodiacal é Touro, então eu sou teimosa e eu vão ouvir falar muito dessa carne, dessa redução de barolo. Como é que você aplica nela? A gente faz que nem um bife, a picanha, não no espeto, a bola, né? Não na bola. Ela é que nem uma bisteca, que vai na churrasqueira. Então, ela fica aqueles 4, 5 minutos para poder selar toda a carne, inclusive a gordura, que você consegue comer porque ela é uma gordura trabalhada. E aí, os 2 minutinhos antes, a gente dá aquela penelada de barolo. E por que o barolo? Tenho a especificar. Seco, né? Porque o barolo não é porque para fazer a figa, eu vou barolo porque é mais caro. Não é. O barolo, ele é um vinho que ele combina com qualquer tipo de alimento. Porque ele não é um vinho que ele
estupra o alimento. Mas essa Ele redução, combina. você já reduziu ele anteriormente. A gente prepara, a gente faz a redução como base barolo. Aí ela concentra um pouquinho o sabor. Aí ela fica um pouquinho, não fica tanto, porque depois ela vai pro fogo. Entendi. Então eu dou aquela aí peneirada, carameliza. aí ela vai pro soro, dá aquela coberta um pouquinho assim, então ela fica um pouquinho mais lisa, mais líquida por causa do fogo, e depois ela vai pra mesa. E só sal, basta. Não, a redução de barolo, ela é temperada, né? Entendi. Ela é Então, temperada, só a redução ela de barolo é temperada. E aí a gente não coloca o sal, porque ela já tem o tempero da redução. E o barolo, ele não tira o sabor da carne. Entendi. Os outros vinhos, eles já tem outros ingredientes que acentuam um pouco mais, por exemplo, mais de madeira, mais de fruta, mais de coisas cítricas. Então, aí ele acaba tirando o sabor da carne. O barolo, ele tem essa característica. Ele não muda o sabor que você está comendo. Você pode comer um pastel com barolo e você vai sentir o pastel e vai sentir o barolo. Entendeu? Então, a escolha do barolo era por isso. Não é porque ela faz com barolo, não é? Porque aqui os quer se italianos aparecer, fazem, né? Risoto alla marrone, né? Exato. Arroz, 1 euro de arroz, 15 euros de vinho. Mas é porque esses vinhos mais concentrados, eles dá aquela ideia de ser mais concentrado, dele, mas ele divide, ele não mistura os sabores. E é isso que faz a característica dele. Vamos fazer uma pequena pausa? Ó, antes da gente ir pra pausa, eu vou falar dos nossos patrocinadores e depois a gente vai falar também sobre o Foodish. Eu quero saber como é que você... sobre o prêmio, como é que a Touro foi parar na TV e qual foi a ideia e cara, acho que será que a gente vai lá, tem que ir lá levar o podcast lá comer uma picanha agora. Demorou pra ir. Demorou. Agora deu fome. Ó, pera aí, deixa eu falar aqui do Bruno. Se você for morar, investir ou empreender aqui na Itália, exige planejamento e a parte tributária não pode ser deixada de lado. Você vai evitar dores de cabeça com impostos e regras fiscais. A consultoria especializada da Itália Investimentos vai te ajudar a investir melhor e ter a tua empresa aqui na Itália e evitar dores de cabeças inúteis. Então, aqui na descrição do vídeo, fale com o Bruno Pereira e a Itália Investimentos. E o pessoal que quer fazer a cidadania italiana, né? Tá dando tempo ainda, pode contar com os serviços da Sara Cervenini, da Italiano Vero. Ela que faz o processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui pra Itália. Pode ficar no Brasil lá sem a preocupação de chegar aqui e o assessor dá pra trás e coisa nada. Fica no Brasil tranquilo, né? Espera o tempo ali do requerimento, 2 anos mais ou menos, e já sai com o passaporte rosso na mão. Já vem com o passaporte, não pega nem fila. E se você quiser fazer uma pequena reforma na tua casa, por exemplo, no banheiro, você tem que falar com o Igor da Reestrutura ITBR. Ele trabalha com o sonho das mulheres e o pesadelo dos homens, ou seja, ele é especialista em pequenas reformas com foco em banheiros. Ele faz a reforma em 7 dias. A mulher, quando ela começar a reinar, já terminou e ele leva as coisas dele embora. Valeu? Se a tua mulher reina, claro, né? Eu não acho, né? Tá bom. Toda mulher reina. Então, beleza. Então, fale com o Igor. Na descrição do vídeo aqui tem o contato. Beleza, pessoal. A continuação desse episódio vai pro YouTube e espero que vocês nos acompanhem por lá também. Beleza? O pessoal do Instagram, né? O pessoal do Instagram, isso aí. Porque você pensou, mas não falou, né? Eu pensei, mas não falei. Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente volta. Um abraço, pessoal do Instagram. Segue lá e vai lá no YouTube e compartilha lá. Valeu. Valeu. Estamos de volta depois da nossa pausa marota e rolou até um prosecco aí. Uau! E já deixo aqui o meu agradecimento ao nosso amigo Osmar Ramiro, da Mag Boats, lá de Vogueira, né? Um parceiro nosso aqui do lembrando podcast. Que ele é nosso padrinho, né? Ele participou, tem o episódio dele aqui no canal, se você voltar, tem que voltar aí uns 80 episódios, eu acho que você vai encontrar. 44 anos de Itália. Ó, o Osmar, cara, é um cara fenomenal. Ele veio aqui, ele começou a trabalhar como o rapazinho que chegou por último, começou a ajudar na empresa e hoje ele comprou a empresa que ele começou a trabalhar. Acho que me arrepiar, cara. Ele comprou a empresa que ele tá trabalhando e ele transformou essa empresa na maior produtora de barcos infláveis e ele exporta para 27 países, Marcão. Ele vende os barcos infláveis para Guardia Costeira, para Croce Rossa, para o Exército Italiano. Carabinieri. O bicho é fera. E ele é nosso padrinho e ele nos presenteou pra esse Natal, né? E tava desde então, tava geladinho lá. Tava geladinho então, assim, mesmo. uma ótima ocasião pra gente abrir esse Prosecco, um Vale do Biadene.
perfeito, né? Uma coisa fora de série. Eu tomei na minha xícara, né? Porque daí não dá pra ver quanto que eu botei, né? A Tora vai mandar um kit pra nós aí. Vou mandar. Uns biqueiros aí caprichados. Personalizado. Show de bola. Luciana, voltando ali a falar do restaurante, né? Falar sobre empreendimento, que no começo foi falado sobre trazer a tua família pra cá. Sim. Né? A Tora, ela nasceu com esse intuito, então. Sim. De reunir a minha família, né? E hoje trabalham todos eles lá? Trabalham todos eles. Veio primeiro a minha irmã mais nova, nós éramos em 3 irmãs, como eu comentei, né? Eu sou a mais velha. A minha irmã do meio, Cristiane, que ela é 1 ano mais nova do que eu, que nos deixou agora no final de dezembro. O que aconteceu? Ela teve a gente descobriu 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos atrás, que ela tinha um tumor no útero. E quando descobriu, ela já estava em 4º estágio, já em metástase. Caramba. E foi um corpo duro, porque trabalhar com a família envolve toda essa parte emocional, né? E a Itália foi sensacional na cura dela. A Itália tem só um pecado nessa parte da saúde, porque às vezes ela demora para dar o diagnóstico. Porque esse tipo de coisa ela tem que ser identificado na hora. Né? Então, às vezes, você vai no médico, minha irmã tinha um problema de endometriose. E aí, ela tinha muita dor na barriga. E ela ia no médico, endometriose. Então, ela ficou, tipo, uns 6 meses nessa ida e vinda do hospital. E bastava só ter feito uma ressonância magnética para poder ver se o tumor já aparecia. Porque aí tu acha que mesmo era um tumor raro, muito agressivo. Mas a gente sempre tem aquela esperança que, de repente, se tivesse encontrado antes, a possibilidade dela poderia ser maior. É aquele negócio, a gente não consegue saber o que seria, né? Mas, assim, por ele ter sido tão rápido, assim, alguns meses já estaria em 4º estágio, talvez uma coisa tão rápido assim, será? Nesse tipo de tumor, daquilo que foi diagnosticado, sim. Porque... É que, assim, Deus sabe todas as coisas, eu sou muito credente, né? Então, foi tudo escrito por ele, eu tenho certeza que ela teve que vir pra cá e a cura dela, e o tratamento deveria ter sido aqui. No Brasil, provavelmente, ia ter sido muito diferente, muito mais doloridos, eu acho, pelas condições econômicas e tudo mais, pela lista de espera que para você fazer um tratamento oncológico e tudo mais. Aqui ela foi seguida, mas eu acho que demorou um pouquinho para o diagnóstico. Entendi. Porque, assim, na verdade, o paciente oncológico, infelizmente, ele é etiquetado para morte já, né? Quando você fala, tá com câncer, você fala, ixi, é sofrimento, quimioterapia, cai cabelo. Não é como outras doenças, tipo AIDS, ela que eles passou por acharam. todas essas etapas. Ele passou também. por todas essas etapas. Ela fez a quimioterapia, caiu cabelo, dores, tudo mais. Só que ela sempre na linha de frente da minha cozinha. Porque ela era minha cozinheira. Você aguentou lá, você não... Forte. E olha, aguentar uma cozinha no verão tem que ter forte. pale. Porque é um calor insuportável. E estresse, e trabalho. E estresse, trabalho, correria. E trabalhar com dor ninguém merece. E a minha irmã foi uma super guerreira, assim. E ela sempre acreditou em mim, assim. A gente tem 1 ano de diferença. 1 ano e 1 dia. Uau. Eu faço aniversário dia 22 de abril e ela dia 21 de abril de um ano depois. Quase no mesmo dia. E a perda dela foi um corpo baixo. Eu imagino, tipo, não só eu acredito que o grupo inteiro, né? Porque não é só a família que trabalha com vocês, né? Sim. Então, A maioria é família, tem outros funcionários também. Tem outros funcionários, sim, né? sim. Até as outras pessoas também sentem esse baque. Sim, né? cliente sente. Cliente sente. Os meus clientes mais afecionados, aqueles que estão comigo desde quando eu abri, todos eles sentiram o nosso sofrimento. Porque o câncer, infelizmente, é uma doença que a família inteira sofre junto. Como todas as doenças, né? Mas como o câncer não tem uma cura ainda, é difícil. E a minha irmã deixou um filho de 7 anos, né? Tadinho. E ele tá aqui? Tá aqui. Como se Na chama? verdade, eles são 3 filhos. Ela teve 2 do primeiro casamento, que estão grandes, crescidos e tal. Um tá no Brasil, o outro tá aqui. Casou com uma russa. Uma Capaz. russa. E do segundo casamento é o Heitor, de 8 anos agora, fez 8 anos. Mas ele volta pro Brasil, não fica aqui. O pai decidiu voltar. E... Coisas da vida. Coisas da vida. Coisas de família. Coisas né? de família. De família. Eu trabalhei com família, então eu sei o que significa. Eu julguei e acredito, no meu caso, tenha sido um erro meu, que foi abrir minha empresa e colocar toda a minha família para trabalhar. Qual é o problema? Todos nós dependíamos do mesmo negócio.
E aí eu passei pela pandemia, e na pandemia eu vi que tava todo mundo com a mão na frente e outra atrás. Ninguém tinha uma garantia que vinha de outra empresa. A minha empresa tava lascada e todo mundo junto, sabe? Aí a minha mulher falava, pois é, e a minha saída, meu TFR. Puta que pariu. TFR, amor. Que é isso? Viu? Como assim? Eu que tenho que pagar você. Você entendeu? Então, assim, foi uma escolha difícil que a gente fez. E hoje, se alguém me pedisse, vou abrir uma empresa pra assumir a minha família, eu digo, cara, deixa tua mulher trabalhar no outro trampo. Como é que você faz pra mandar a mãe embora? Cara, nunca assuma quem você não pode demitir. Entendeu? Então, por exemplo, depois churrasco de família, velho. Com a minha irmã, assumiu minha mãe. Porque eu tinha um cozinheiro. Aí o cozinheiro saiu depois que a minha irmã chegou. Aí minha mãe veio pra cá. Porque minha mãe e meu pai foram os últimos, né? Porque eu fiz meio que de propósito, né? Eu trouxe minhas irmãs, assim, eles ficariam sozinhos, depressivos, e aí não ia poder falar que não ia vir, né? Até ali tem uma estratégia, entendeu? E aí minha mãe veio e meu pai ficou lá sozinho. Meu pai quase entrou em depressão de verdade. E aí ele foi o último que chegou, inclusive. E agora tá aqui com a gente. E a minha mãe assume a cozinha. Minha mãe tem 70 anos. A tua mãe também, uma hora ela vai dizer, quero ficar em casa, não, né? ela já tá querendo, mas não dá. Mas assim, na verdade, a minha mãe, ela rejuvenesceu. Porque ela encontrou... Sabe quando dá um up na tua vida? Claro, que você fala encontrou assim, uma gata da pelare, como diz em italiano, né? Não, por isso. É um trabalho, é uma empreitada, né? E assim, uma coisa que ela nunca pensou que ela ia fazer. Porque você ser cozinheira de um restaurante em Milão, você sai lá do Icanicati, lá do Guarulhos, do Guarureba, de São Paulo. Aí você chega aqui em Milão pra você assumir um restaurante. Então, assim, responsabilidade. Uma super responsabilidade. Claro. E aí, acontece tudo isso com a família da minha irmã, que hoje, obviamente, eu faço terapia já tem anos, acentuei a terapia depois da perda da minha irmã, que a minha irmã é como se fosse minha irmã gêmeas, né? Porque foi estranho pra nós ver como que você leva essa parte, entendeu? Dói, mas mas foi leve. Mas eu sou aquela que mastiga o vidro de boca fechada. É que a gente tem, né, claro. Eu tenho os meus momentos também que eu falo, sabe quando você pega o telefone... Não dá pra ligar mais. Não vai vir mais, sabe assim? Que, na verdade, ela morreu nas minhas mãos, né? Ela morreu eu fazendo massagem cardíaca nela. Caramba. Então, eu tenho uma última imagem dela que é forte. Mas, por um outro lado, ela estava sofrendo demais. Então, se a gente ama alguém... A gente tem que pensar o melhor pra ela. Não a gente pensar assim, não, ela tem que ficar, ela tem que batalhar, ela tem que ir lá, vai. Não somos nós que decidimos, né? Não. E ela tinha que fazer, é aquele ciclo da vida, né? Então, Deus sabe todas as coisas. Então, se foi assim, era pra... E ela, o desencarno dela foi muito rápido. Sabe, não teve aquele lance de você ficar no hospital, cura paliativa. Então, dói, mas foi melhor pra ela. A gente não sabe como que a gente vai morrer, né? Então eu acho que seria até ruim saber, né? A gente não sabe. Deixa abaixo, né? Agora, calma, rapaz. Legal que... E logo, olha como você vê como que Deus é bom, né? Deus, ele fecha uma coisa, mas logo em seguida ele abre outra, né? Aconteceu tudo isso porque tinha que acontecer, né? O corpo da minha irmã estava doente, né? Então, não é que ela saiu, um acidente. Logo em seguida, eu fui contatada pela produção do Foodish para poder participar do programa. Eu ia perguntar nós ia entrar logo agora. Em seguida, porque saiu agora em maio, mas a gente gravou em janeiro, depois do Ano Novo. Então, a gente teve aquele momento de luto intenso, e aí eu falei, galera, vamos embora, a gente tem que voltar a trabalhar, tá? Todo mundo, a gente não conseguia olhar um pro outro. Eu não conseguia olhar pra minha irmã, não conseguia olhar pro meu sobrinho, não conseguia olhar pra minha mãe, porque a gente chorava, só chorava. Mas é um choro que eu nunca senti um choro desse. Eu não sou uma pessoa que chora normalmente, mas é um choro que vem daqui, ó. É uma sensação que só quem passa, que tem uma perda tão próxima, assim, sente. É um choro que dói. Que é pesado. Não é um chorinho. Sim. Eu vou chorar um pouquinho, sabe? Não, é um choro que quando você... Né? E então essa bocata de água fresca do Foodish foi um momento que eu falei, porque eles me contataram com um e-mail falando que eles tinham visto as recensioni
no Google e convidou a gente para poder participar. Então eles fizeram essa busca. Eles eram, por quê? Porque o Foodish ele nasce para dar uma empurrada nas novas aberturas de restaurantes. Então não é aquele negócio que o cara fala assim, deixa eu me inscrever aqui nesse programa por interesse próprio. Não. Tanto que o Fábio também, que foi o meu competitor, digamos assim. Que é brasileiro também? Que é brasileiro também, que é proprietário do Brasa. Ele também foi contratado pela produção. Então, tipo assim, não tem essa coisa de que você vai... Não é como você comprar uma página do jornal, fala, eu vou contar. Porque tem muito programa aí que o cara fala assim, teve no programa tal, mas custou uma bala, né, pra participar do programa, né? Não, eles foram e perguntaram se eu queria participar e eu falei, por que não? A gente, né... Desafio novo, né? Depois desse momento que a gente passou, por que não? A gente mudar o foco, sabe? Mudar um pouco. E aí nasceu assim essa aventura, que foi bem legal. E como é que foi o começo disso tudo? Beleza, eles te contataram e daí? Aí tem toda uma escaleta da seguir, né? Então eles fizeram uma entrevista comigo, pedindo para contar minha história, como que foi que nasceu o touro, blá, 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 tal. E aí depois ele ia passando o tempo e ele ia aprofundando mais ainda a relação da abertura do restaurante. Então não foi tipo, vamos marcar para semana que vem? Não. A gente fez as gravações do final de janeiro. Fui contratada no começo de janeiro. E aí começa toda a parte de conhecer a pessoa, conhecer o staff, conhecer a comida, de onde vem, por quê, porque não faz isso, porque não faz aquilo. E eles por último comer antes também? Veio duas pessoas da produção. E o Bastiani eu conheci ali no momento da gravação. Que massa. Que ele já chegou chegando. Meio antipático no começo. Meio... Mas hoje eu entendo, assim, porque no começo era um programa novo para ele também. Se eu vejo como ele era no começo, quando ele foi comigo, e como ele tá hoje, ele tá muito mais desenvolto agora. Porque para ele também é uma vida nova para ele também, não é uma coisa... Né? E foi bem legal. Foram quantos competidores? Foram 4. Éramos em 4. Todos brasileiros, não? 3 brasileiros e um italiano. Tinha um restaurante italiano também. Tinha o último. Competindo na parada. E como é que era? Aquele da carne afumicada. Não é aquele da picanha de 6 quilos? Da carne você viu no TikTok? Então, eu nem tinha visto aquilo lá. É a parada dos 6 quilos da picanha? Tanto é que ele falou assim... Não, porque eu tenho minha picanha frolada 90 dias, blá, 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 e a minha picanha de 6 quilos, eu olho pro Bastiani, depois eu olho pra ele, eu falei, mas a picanha não tem 6 quilos. A picanha no máximo, mas se é um rinoceronte, é 2 quilos. A picanha. Depois tem colchão duro. Impureza, exato. E ele ficou super sem graça, ele saiu muito mal naquela batuta. Meio que tu chegou de carrinho dele, mas viu? Mas não cheguei de carrinho sem dó, tadinho, eu fiquei com pena depois dele. Não, velho, o cara que fala que tem uma picanha de 6 quilos, cara, ele merece tomar nos dedos também, né? Mas tanto que eu falei pra ele, o nome dele é Marco, eu falei, Marco, facciamo una bella cosa. Você... Olha o cupo della Fiorentina, a picanha, faccio io. Bravo, faz na Fiorentina da 6 quilos, vai lá, faz tudo uma tigela assim. Não, picanha de 6 quilos, cara. Picanha de 6 quilos. Aí o que faz o Bastiani? Pede pro cara trazer a carne na mesa. O pedaço da carne. Trouxeram em 3. Em 3. Aí ele traz a carne na mesa e aí ele fala assim, não, mas essa é de 2 quilos. Aí eu falei, olha... É que não passou, mas eu falei, se você virar a picanha aqui, eu tenho a terça veia. Porque eu estudei a picanha. Foi lá e creu nos caras. Eu não posso vender um produto que eu não conheço. Daí, mostrou a terça veia, tinha pedaço ainda? A terça veia tinha um pedação de colchão duro, que é o scamone, e a ponta da picanha. Eu falei, a picanha é esse pedacinho aqui, ó. Per quello que si chiama punta di sottofesa. Aí o Bastiani já... Puta merda, a mulher... Não, cara, assim, a mulher chegou lá, o italiano chegou cheio de graça. A mulher foi lá e botou o pau na mesa, falou que picanha de 6 quilos não existe. Falou da veia, que veia é essa? Não, e aí o cara me traz a picanha na mesa e ela fala, vira esse aqui. Tá vendo aqui que tem uma terceira veia aqui, ó? Aqui tu passa a faca, dá a faca lá, por favor. Aqui, ó. Isso aqui é colchão duro, essa aqui é picanha, 1,1 kg. Não venha me contar. Não venha me contar a história. Que massa, Luciano. Mas por isso que... Não, e eu quero me especializar na picanha ainda, porque eu quero ser conhecida como a rainha da picanha. Sabe a viúva porcina lá, que era... Caramba. Eu quero ser a mesma coisa. Quero me especializar, porque a picanha é uma carne que você pode trabalhar ela de vários tipos.
no espeto, no forno, na grelha, na panela, baixa no temperatura, sal, baixa temperatura. Dá para inventar uma espécie de roast beef fatiada. Já pensou, os americanos, veja bem, agora a cabeça viajou. Os americanos fazem um pão, tipo um pão d'água nosso lá, um pão francês, eles colocam num brodo e aí eles têm uma carne que eles fazem fatiada bem fininha e eles enchem aquele pão de carne assim. Cara, dá pra fazer uma picanha desse jeito aqui? Dá pra fazer qualquer coisa. Cara. Hambúrguer de picanha, ragu de picanha. Dá pra fazer tudo com a picanha. Nossa. Só que você precisa ter imaginação pra fazer, né? Mas aí eu não vou falar mais, porque sabe como é que é, né? A ideia é boa, o pessoal rouba rapidinho. Ela já tá dando a ideia do próximo negócio dela, que já tá pensando. Aí já vai ficar, né? Aqui na Itália dá pra comer picanha ainda, né? Dá. Mas lá no Brasil diz que não vem? Vem em casa, né? Não, eles dão, né? Vem todo mês, vem né? um cartãozinho. Tu vai no mercado e passa. Quanto tá o quilo da picanha no Brasil? Não sei, ideia, cara. gente. Eu nem imagino. Reais, O pessoal que tá assistindo o nosso episódio, comenta aqui embaixo quanto é que tá o quilo da picanha no Brasil. Isso tem Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Mas aqui tem de todo preço também picanha, viu? Tem. E dizem, eu nunca vi, mas dizem que tem picanha brasileira aqui. Eu nunca vi. Ah, não sei. Ó, quando eu cheguei em 2007, nós comprávamos picanha R$ 7,90. Porque era como tu falou, era uma carne de descarte. Aí eles descobriram que tinha um business dos brasileiros, né? Então eles hoje tá o quê? 18 euros? R$19,90. Na Metro 23. da Irlanda. Na Metro da Irlanda. 17 alguma coisa piuíva. Vem 18 euros o quilo da picanha. Não é simples, não é pouco. Não é pouco, não. Não é pouco. Eu só queria fazer um parênteses aqui. Tu viu como é que ela é lady, né? Ela nem tomou. Não, nós já estamos no terceiro copo já. Não. Ela fez de conta, colocou... E tá lá o copinho. Tava gritando aqui, cara. Eu falei pro Everton, baixa o microfone dele que tá me estourando esse meu ouvido aqui, ó. Não, mas é problema do ouvido dele, não é problema comigo. Olha só. E essa premiação passou na televisão aqui Sim, na Itália. Olha só que loucura. Agora, a minha irmã faleceu dia 13. O programa foi no ar dia 13. Juro. Tem um nada, não tem, são conexões. No meu, na minha ideia são conexões. De todos os dias que tinha que ir para o Nhonda, o programa, dia 13. Incrível, né? Então, para mim, o 13, para mim, ele é um número altalenante. Exato. Porque sexta-feira 13, que foi no dia que ela faleceu, porque ela faleceu não só no dia 13, mas na sexta-feira. Porque dia 13 de dezembro é uma sexta-feira 13. Então, todo mundo fala que é um dia de fortuna, né? Que vai acontecer alguma coisa de errado. Peraí, mas ontem foi sexta-feira 13 também? Meu pai operou ontem. Meu pai operou ontem, que ele estava aqui. Quando que marcaram a operação do meu pai? Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Então, sexta-feira, o 13 para mim ele tá marcado, de alguma maneira, né? Olha bom só, e cara. ruim. Porque agora a gente tá 2-1, né? Teve o ruim da minha irmã, o bom do Fudiche e o bom do papai. Então tá ganhando. Tá bem ele. Tá bem. Saiu hoje. Ele tava com meu pai, ele já vem do Brasil com um probleminha na bexiga e tá sob controle. Tá ok. Operou aqui ou no Brasil? Aqui. O atendimento médico-sanitário aqui na Itália é melhor. Eu sou suspeita pra falar da Itália, de verdade. Eu sou patriota. Eu acho ruim quem vai pedir bônus no CAF. Porque eu sou atípica nesse ponto de vista. Tem muita gente que se aproveita, né? Claro, de todos os como benefícios da em todo Itália. país, Exato. Né? E, como eu te falei, o Brasil ele tem tratamentos maravilhosos, mas não é de acesso para todos. E aqui é acesso para todos. Acesso para todos. Aqui é acesso para todos. Meu pai, a gente fez umas 2 ou 3 consultas particulares, porque o tempo era muito longo, mas no momento que identificou o problema, foi resolvido. Tudo pela mútua daí. Tudo pela mútua. Identificou o problema, fez a ecografia, foi para a raspagem e acabou. Muita Então, gente fala sobre o atendimento italiano, que tem muito mais qualidade, menos espera e tal. Claro que existe, se for fazer, tem uma espera. Desculpa. Que é isso? É o alarme. Você acorda com a... Não. Isso aqui é o alarme da minha casa. Desculpa. Porque tocou um negócio que se foram umas velhas, né? O despertador já acorda com você já infarto, acorda né? assim, Infarto já. Livre, cara. Se me acorda com uma esvelha dessa. Olha só, hoje a Toro, vamos voltar falando da Toro, Sim. né? Qual é o maior diferencial da Toro hoje? Porque churrascaria tem de monte aí. Sim, churrascaria tem de monte. Então, iniciamos que você não é obrigado a comer churrasco.
Ok, então o cliente é livre para ele comer uma picanha, ele comer uma feijoada, ele comer um prato de peixe. Então, se você está com um grupo... comer uma picanha, você vai me dar um pedação de picanha para comer básico? Não, eu posso... no meu menu, eu tenho o menu picanha. Desde que eu abri o restaurante, porque eu abro como restaurante e churrascaria. Tá. É uma fusão. Aquilo que eu aprendi no passado, fusão de lã, comercial, atendimento. Quem quer comer peixe, uma churrascaria? Pode. Quem quer comer carne? Pode. Então, a cliente tem que estar livre de comer aquilo que ele está afim de comer. Entendi. Ok. Então, não é obrigado a comer o churrasco. Então, eu acho que isso já é um diferencial. Você está com a tua esposa fala, não quero comer o giro carne inteiro, porque eu não como tudo como só picanha. Aí você não pode, no touro pode. A gente selecionou a matéria-prima, aquela que é caracterizada, que tem mais as características do Brasil, e a gente serve na mesa. Ou seja, o cliente não precisa levantar para poder ir para buffet e tudo. Então, você senta, você é servito e reverito. E reverito mesmo. Né? Então, assim, a gente não deixa a tua garrafa de água acabar. A gente fica atento no vinho para não faltar. Atenção de 360 graus, exatamente. Tanto que os nossos elogios, e quem quiser ir ver para verificar, o nosso Google, 95% das nossas recensiones são positivas 5 estrelas. Legal. E aquilo que é é o comploto. Claro, daí aquele concorrente que manda, né? É o hater. É o hater. Não, mas não porque às vezes é o cara que não pode ir, né? Que aí coloca. Não, porque às vezes eu falo, mas quem é? Que aí você vai ver quem é, eu vou procurar na reserva para ver quem é, para ver Porque o que acontece? Eu e minha irmã, nós temos... A nossa missão é identificar o problema na raiz. Ou seja, se eu vejo que o cliente está insatisfeito com alguma coisa, é ali o momento que eu tenho que intervenir. Em qualquer situação. Não é depois. Não é depois. Porque o cliente, ele não fala. São poucos os clientes que falam a verdade. O cliente, ele mente. Ele fala que sim, tá tudo bem. Tudo bem. Vai lá e taca. É. Então, eu falo para minha irmã, a gente tem que olhar se o cliente está olhando muito para o caixa, está demorando de chegar alguma coisa. Não é para vender e ganhar mais. Porque se você faz um bom serviço, o dinheiro, ele vem. Sim. Consequência. Não precisa você ficar falando, eu preciso vender o vinho mais caro, eu preciso fazer isso. Não, a gente tem uma técnica, a gente tem uma estratégia de venda, que é água, caipirinha, giro carne, vinho, doce, café, amassa café. Então, o cliente ele tem que passar por todo esse processo aqui, que parece um processo. Café? É um digestivo. É o digestivo. Que eu não ofereço. Um amaro. Eu não ofereço digestivo. Essa coisa de quem oferece digestivo, para mim, é o fim da picada. E como é que faz pra pessoa pedir? A pessoa tem que intuir ou tem escrito em algum lugar? Como assim intuir? Ela tem que querer, né? Não, a gente tem que vender para ela. Ah, você não oferece, Entendi. então como é que você faz? Não, depois do café, ou eu levo algum biscoito, porque eu sempre dou alguma coisinha para ele durante o café, e depois eu falo, qual é digestivo gradisce? Caralho. É só escolher, né, cara? E lui, ma che cos'hai? Ho detto, guardi, oggi quello bello fresco, unico, Jefferson, io vou no quello mais caro, não vou no limoncello. Nem tenho limoncello. Amaro del Capo você tem? Tenho. Jägermeister? Sim. Com ghiaccio limone? Com ghiaccio limone. Puta que pariu, cara. Nunca tomei com Pegou limone. Então, normalmente... Pegou meu coração mas por agora. O que acontece? Porque o Qual levou? Então você só pede qual que você quer. Quale gradisce, não é quale vuoi. Qual é gradisce? Quale preferisci di più? Guarda, o Jefferson, já sou Jefferson. Jefferson eu já ouvi falar. Que é o superior do Amaro del Capo. Eu já tomei esse Jefferson. E ele, 2 euros a mais, né? Eu falo... Vem com gelo? Sim, ou com gelo eu sei, mas o meu biqueri é ghiacciato. Eu tenho uma cerveja, a minha cerveja é uma cerveja touro. Eu ia comentar, porra. A minha cerveja é touro. E vem com o copo congelado? Copo congelado. Eu ia falar sobre... E os italianos, o que eles vêem do copo congelado? Eles adoram. É uma parada muito louca, né? Porque não tem aqui, eles tomam quente a cerveja. Não sei como que eles conseguem tomar quente. Eu ia comentar sobre a cerveja porque eu sei... que a gente já acostumou, né? Mas se alguém coloca uma, né, Cara, aquela copinha gelada. eu ia comentar sobre a cerveja. A cerveja. A cerveja da churrascaria. A cerveja foi uma ideia porque antes de eu abrir a churrascaria, eu fiz uma pesquisa de mercado da cerveja. Qual cerveja que eu vou colocar no restaurante? E sempre foi um grande problema, porque tinha período que tinha Brahma, tinha período que não tinha. Aí eu tinha que trabalhar com a Heineken, aí a Heineken não tem nada a ver com o Brasil. Tem, mas não tem. Tem, mas é caro. Tem, mas e aqui, no Brasil é caro, aqui é banalizado. Não. Aí eu falei, sabe o que, Tchê? Eu falei, eu vou fazer a minha cerveja. Aí eu peguei a Brahma, levei lá, e falei, eu quero uma cerveja igual a essa.
Que é relativamente leve. Eu posso te falar qual é o nome da cerveja? Que o cara... Porque, na verdade, não é que ele fez pra mim. Ele provou e ele falou, essa uma daqui tal. é aquela que combina mais com essa. E a cerveja chama Amélia. Amélia. Eu amei. Muito qual é brasileira. a música? Que é muito brasileira. Amélia que era mulher de verdade. Na hora que ele me falou pra mim, falou assim, olha, essa daqui é aquela que mais se aproxima a Brahma. Na hora que eu olhei a etiqueta, eu vi Amélia. Eu falei, essa daqui. Linda. E é um nome lindo, né? Amélia. Muito lindo. Depois bem geladinha. E aí ele tirou a etiqueta Amélia e a gente colocou o rótulo do touro. Massa. Tampinha do touro. Legal. E eu só trabalho com a touro. Não tem outra cerveja no restaurante. A birra é a minha. A minha. Que a cerveja toma a minha. Isso é bom. Quantos anos aqui na Itália? Eu? É. Eu vou fazer quase 20 anos já. Quase 20 anos. É. O que tu mais gosta aqui na Itália? De que setor? Aí, quando tu fala no geral, de Itália, no geralzão, o que assim. tu mais adora? Eu gosto da língua italiana. Certo, parliamo anche italiano? A coisa mais bonita, pra mim, é a língua italiana. O jeito como eles falam, o modo como eles se expressam. Sotaque que você gosta mais? Milano? Sotaque. Eu gosto pesarese, porque eu passei parte da minha vida indo pra Pesaro, porque a família do meu marido é de Pesaro. E eles têm um sotaque muito gostoso, assim, quando eles falam. Siciliano. Que é muito quente, como, né? Bem fechadinho, assim. E milanese, né? Porque são Milanese. Que ora andiamo? A comida, Certo. a comida é maravilhosa. A língua italiana, as músicas italianas são lindas. E eu gosto do povo italiano também. E o povo italiano, frequentando o teu restaurante, eles são as pessoas simpáticas, cordiais? Ou são mais rudes e... Depende, Ou são italianos? Ou são os típicos italianos, tipo... eu sento, eu quero ser servido. Então, na verdade, assim... Existe um pouco de sotonazo, como é que eles falam? Sotonazo. De arrogância, assim, ou não? Não, eu não tenho essa leitura, não. Não? Ele é meio grosso. É isso que eu ia... Ele é grosso, Beleza. mas é o Mas jeito é de natureza, dele. É o né? jeito dele. Mais pragmático, assim. Ele é grosso, mas ele não acho que tenha pulsa sotonazo, não. Tem outros que têm a pulsa sotonazo. Bom. O italiano, acho que ele é muito amichevole. Ele não é dado. Não é amigo, amiga, não tem isso. Mas ele é acho que ele é um povo bem resolvido. E reservados. Mais reservados. Mas, por exemplo, no restaurante, às vezes, sempre voltando, né? Pra você ver como que as origens, ela traz com a gente, né? A criação da nossa identidade. No Special Service, quando eu trabalhava na TAM, eu lidava com muita gente de um poder aquisitivo muito alto e, de consequência, mais duro, né, mais reservado. Então, para mim, eu não tenho dificuldade em relação a isso. Mais o cliente é duro, mais eu quero ele. Claro, porque mais ele maior é o desafio. Mas, para mim, é o que eu tenho que quebrar aquele gelo ali. E aí, por exemplo, quando tá casal, aí eu conquisto a mulher, né? Eu não vou pro homem, eu vou pra mulher. Aí automaticamente... Aí eu ganho os dois. Claro. Entendeu? Porque quem manda na relação é a mulher, né? Mulher. Por mais que o cara fique neutro, ele vai chegar em casa e a mulher vai falar, eu adorei ela. É verdade ou não é, Everton? É verdade. Quem manda na relação é a mulher, cara. Às vezes tem umas mulheres bonitas que chegam lá e eu falo, nossa, que bonita que você é. Aí ela, jura? Pronto. Mas é verdade mesmo, não tô falando pra sacanagem, tô falando que é bonita mesmo. E aí ele já fica todo... Claro, escolhi bem, né? Escolhi bem. Não sou burro, né? Tô pegando. E aí é aquela coisa do emocional, entendeu? Então é esse tato, assim, sem andar oltre, sem você, claro. né? Sem ser grotesco. Mas o italiano os italianos mais velhos são aqueles mais difíceis, assim, tipo... a minha sogra, por exemplo. Minha sogra foi um osso duro de roer. Assim, porque eu era brasileira, né? Mas eu era sogra também, dá pra entender ela, né? Eu era brasileira, que chegou na Itália, que pegou o filho dela pra se ajeitar, pra se arrumar na vida. E ela tinha razão, né? Porque, tipo assim, quem não quer se ajeitar na vida, gente? Assim, todo mundo quer se ajeitar. Eu não saí de lá pra vir... Você concorda? Cara, claro, só que a leitura de toda sogra é assim. Exato. A não ser que você, sei lá... poucos casos A introdução do podcast é essa. Brasileiros que vieram pra Itália em busca do quê? De uma vida melhor. Quem que não quer se arrumar na vida, gente? Então, pra mim, ela achava que me ofendeva nesse lance, mas né? A senhora tem razão. Porque ela é de Pesaro, ela já faleceu também, tadinha, mas ela era de Pesaro e ela veio pra Milão. E aí eu falei pra ela, por que você não ficou em Pesaro?
Milão tem mais oportunidade. Exato. Por que você veio fazer o quê aqui? Se arrumar, né? Todo mundo veio pra se arrumar. Chegou a dar um pegueiro com ela um dia, não? Sim, Já? sim. Virei sim, fã dela. Sim. Ela é... Sim. E ela me falava as paradas pra me ofender, tipo... te estou dando da mangiare. Que pesado, hein? Eu falava, guarda, boníssimo. Complimente. Puta que pariu. Domani voglio Complimento. No começo não, porque no começo tinha a dificuldade de expressão da língua, né? Mas eu sempre estudei italiano, porque eu acho que... Porque eu acho que o brasileiro, ele tem que estar aqui, ele tem que aprender a falar italiano decentemente. É o alarme, hein? Pegaram pé essa noite. Ele tem que aprender a falar italiano. Claro. O brasileiro tem que falar italiano, tem que falar bem. Porque daí ele consegue tirar a chacota. O brasileiro ele que ele não fala italiano, não dá. Ele apanha muito, né? Apanha muito e assim... Não dá. Não dá pra escutar. Sabe o brasileiro que eu fico assim... Eu também já fui esse brasileiro, tá? É que o italiano vem assim, ó. Faz aqui, faz lá, vai lá. Sim. O cara quer falar sim pra tudo, entendeu? É que nem o tchau. Entendeu? O cara vai só concordando. E o cara tá te enrabando, cara. Entendeu? Pô, estuda italiano, aprende a língua. Entende. Então, mas o que acontece? Nesse ponto, a minha opinião, eu acho que o brasileiro, nessa parte, ele se sente inferior. Inferior, isso mesmo. Então, ele aceita porque ele tá numa situação de inferioridade a respeito do italiano. Porque quando o brasileiro, ele tá num nível que ele sabe o que ele tá falando, ele sabe o que ele tá fazendo, ele não aceita se italiano. E ele não abaixa a cabeça, não? Não. Não abaixa a cabeça, você tem com que argumentar, entendeu? Às vezes o meu irmão foi comprar um remédio na farmácia. Ele chegou na farmácia e o cara... olhou mal pra ele, aí ele falou assim, pediu o nome do remédio, taquipirina, acho que era. Aí o cara falou assim, pegou, mas você vê que tava enfesado, tava com problema, né? Aí o cara pegou o autorano e falou assim pra ele, riesci a mettere il codice fiscale? Aí ele, codice fiscale? Per cosa? Não, pra... Scaricar, né? Codice fiscale, ele fez assim, ele falou, não, mas não ce l'ho, posso dettar-te. Mas nisso que ele foi falar, ele meio que se embananou e tal. E o cara, Aí o Tarone partiu, né? Ele falou assim, mas aí qual é que é o problema? Aí ele, por quê? Não, me sembra que tu ce l'hai com me. Não. Aí, tipo, ele entendeu que ele tava sendo grosso. Aí ele falou, não. Aí ele quis passar a mão. Aí quase que ofereceu umas balinhas. Às vezes é cultural mesmo. É o cultural. Mas, por exemplo, assim, no restaurante com os fornecedores, os meus fornecedores são todos italianos. Aí vê uma brasileira, mulher... E aí, ou tem duas saídas pra ele. Ou eles fazem um engraçadinho e acham que a gente... Exato. Que comigo não funciona, porque eu já mandei voltar um monte de vezes. Tipo assim, chegou carne que não é do meu agrado, volta. Aí depois me liga o comercial. Eu falei, eu já falei pra você como que eu quero a carne. Se você não me manda a carne do jeito que eu quero, manda. Manda volto. Ou então, quando eu não controlo, porque algum motivo eu não tô, ou então eu vou controlar mais tarde, eu ligo e falo, pode vir retirar. E aí eu sou agora aquela que depois desses 3 anos de experiência, que tudo você vai aos poucos, né? Exatamente. Então, quando tem, por exemplo, um cárico que não é tão boa quanto de sólido ele me liga e fala, eu tô mandando pra você, mas não tá muito boa, tá? Controla. Se você não, você manda de volta. Já sabendo. Já põe a mão na frente, né? Já põe a mão na frente. E aquilo que tu não gosta aqui na Itália? Que eu não gosto? Que não te agrada tanto? Ultimamente eu não gosto mais do frio e nem do calor. Putz, 0 grau, então ótimo. Porque assim, as origens, São Paulo, terra da garoa, nem frio nem quente. O frio aqui tá me incomodando, porque eu acho que eu tô ficando numa certa idade, que aí o frio já começa a incomodar. E o calor demais também. A temperatura, eu acho que tá virando meio que um clima tropical bagunçado. Que não é mais como antes, né? Porque Milão nevava. Hoje já não leva mais. Não. E o calor aqui é com sensação de 50 graus. Ontem tava, eu não sei vocês, mas eu ontem, a percepção era... Então, o clima tá... E essas férias escolares de 3 meses. Muita férias, né? É muito... Eu tenho uma menina de 13 anos e eu botei ela trabalhar comigo. Ela falou, pai, a minha também, de 10. Ela fica no trabalhar, velho. Claro. Quanto você me paga? Eu falei, 300 euros. Ela falou, 300 euros, tô rica.
Não é esfrutamento minoria, né? Tá, só pra não, avisar. mas é que tudo tem um balanço, né? Claro. Pô, eles vão pra escola até as 4:30 da tarde, né? Só que acho que poderia ser distribuído melhor um pouco essas férias, porque aí sobrecarrega muito a família. É muita coisa. O clima, as férias, de resto tudo muito aceitável. Legal. Muito aceitável. Escola maravilhosa, segurança, saúde, poder aquisitivo, todo mundo pode fazer tudo. Legal. Você pode ter uma casa legal com É só querer, né? É só querer. dedicar, É só querer. E se especializar em alguma coisa. Por exemplo, você vai trabalhar como garçom, pô, você seja o melhor garçom. Você vai trabalhar como churrasqueiro, seja o melhor churrasqueiro. Não tenta, porque você está precisando de dinheiro naquele momento, pegar qualquer coisa, porque você não vai sair do lugar. Você vai fazer sempre as mesmas coisas, vai ganhar sempre a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que eu acho que a pessoa, principalmente o estrangeiro, brasileiros e não só brasileiros, mas você saber fazer uma coisa bem feita, sabe? Tá. Em uma palavra, o que a Itália representa na tua vida? Hoje, posso dizer que a Itália representa a minha liberdade de escolha. Foi através dela que eu consegui não ter escortiatória, sabe? Tipo assim, não teve que pular coisas, etapas. Atalhos. Foi escolha, eu escolhi de ficar aqui porque eu gosto daqui. E devagar, eu construí, assim, os meus ideais, os meus sonhos, sabe? De trazer minha família para cá, de crescer meus filhos aqui, de ser uma pessoa melhor, constantemente, sabe? Então, a minha liberdade de escolha mesmo, sem eu vou ficar lá porque não tem outra opção, sabe? Não, eu tô aqui porque eu quero estar aqui. 19 anos atrás, tu pensava em ter um restaurante, ter uma churrascaria? Nunca. Premiada num programa de televisão italiana. Gente, eu não acredito às vezes ainda, sabia? Às vezes eu não acredito. Cara, porque assim, o cara vê... Eu sou daqueles, tá? Eu assisto muito esses programas, tá? Alessandro Borghese, Quattro Hotel. Sim. Cara, eu tô sempre ali. Vamos nesses lugares aí, velho. Se tá na TV, velho, é os melhores, cara. Que eu vou arriscar em outros que eu não sei? Não, e assim, pensa, quantos restaurantes tem em Milão? Não vamos falar nem de brasileiro, que é menor respeito aos italianos, mas quantos? Por que o cliente tem que sair da casa dele e vir no meu restaurante? Toda vez que eu respondo o cliente, quando ele faz uma reserva, eu respondo ele com a maior alegria do mundo, assim, porque eu falo, por que ele tá ligando pra mim? Ele não tá ligando pro outro. Então, isso é de você... agradecer e falar, uau. Mas pode ter certeza que é uma geração de valor de alguma maneira. Sim. Ele viu na tua marca, né, na marca Toro e tal, algo de valor. E sabe que eu costumo escutar muito no restaurante? Fala assim, mas é uma franquia? É uma franquia essa? Tem em outros lugares? Por quê? Porque eu fiz tudo personalizado. Então, o meu copo de vinho, ele tem a marca do Toro. A minha cerveja é do Toro. O meu prato é Toro. Eu tenho boné Toro. Eu tenho o meu coisinho meu tourinho. Né? Então, eu tenho... eu procuro sponsorizar algumas empresas pequenas para poder ajudar. Legal. Então, assim... Podia patrocinar nós, né? Quem sabe? Não, mas assim, por exemplo, a escola de futebol dos meus filhos, claro. A gente entrou como patrocinadores. Então, assim, mas por quê? Porque desde pequena nunca se tratou só de mim. Por exemplo, assim, a grana que eu ganhava aqui, eu sempre pensei na minha família. Não porque eu faço abonista, não é nada disso, mas assim, quando eu ia comprar uma bolsa pra mim, eu falava, porra, essa bolsa custa tanto. Minha mãe ia fazer tal coisa com essa bolsa aqui. Com dinheiro, sabe? E aí essa coisa de você, não é só sobre mim, tipo assim, a minha irmã, por exemplo, a Cris, aquela que faleceu, ela sempre teve tudo comigo. E a Mônica também, a mais nova, tipo assim, as minhas roupas eram tudo para elas, os meus sobrinhos, eu sempre procurei ajudar. Então, eu não ajudava pessoas carentes, porque eu já tinha quem ajudar, sabe? Então não era só sobre mim, assim, eu vou fazer tudo pra mim. Você já tem o propósito de ajudar, quantas pessoas? Total foram 11 pessoas. 11 pessoas, então assim, é muita responsabilidade. Entendeu? E, por exemplo, assim, eu faço sem intenção de receber de volta, sabe? E aí que eu acho que as coisas fluem, porque não é só sobre mim. Quanto mais eu ajudo, não só economicamente, porque tem outras formas de ajudar, mas as coisas depois acontecem para mim, sabe? Então, não sei se eu sou sortuda, não sei se são os valores que eu tive. Por exemplo, assim, quando
quando eu trabalhava na TAM, não tinha um dia que eu não falava com a minha mãe. Eu nunca, mesmo morando fora, eu nunca perdi a ligação com eles. E isso sempre fortaleceu, assim, a relação familiar, entendeu? E se esse é o resultado, que bem venga. É que isso bem aí, venga. senhoras e senhores. Eu fiz uma pergunta pra ti, né? Se a Luciana de 19 anos atrás pensava em ter um restaurante premiado, a melhor picanha de Milão e tal e tal. A pergunta que eu deixo pra ti é o seguinte: o que a Luciana de hoje diria pra Luciana de 19 anos atrás? Difícil, hein? O que eu falaria pra ela? Que ela se saiu bem. Que ela se saiu bem nas escolhas, porque não foi fácil, assim, sabe, deixar mesmo um ambiente familiar humilde, onde as perspectivas eram mínimas, e de tentar uma vida fora e resgatar depois essa família. Top. E trazer e falar assim, ó, o que eu tenho e o que eu sinto quando eu tenho determinadas coisas é para vocês também. Não mas é só para mim. Eles sabem disso, porque eles estão aqui. Olha, uma coisa que, desculpa, meu pai hoje de manhã falou pra mim assim, eu liguei pra ele pra saber como ele tava, né? E aí, pai, tudo bem e tal? Ele falou assim, obrigado. Mas assim, mais nada. Porque, cara... Obrigado. Eles estão aqui. E foi, então, você, assim, e foi você que veio primeiro, justo? Sim. Então, assim, se eles estão aqui, alguém abriu essa estrada. Sim, com certeza. Então, e eles não precisam falar disso. Você só precisa saber disso, só. Mas assim, eu vejo meu pai. Assim, meu pai, ele foi um cara que ele sempre trabalhou. Meu pai e minha mãe, 2 trabalhadores que não tiveram grandes possibilidades de... Né? No Brasil, nós sabemos como é que é, né? É difícil. E meu pai, ouvir isso do meu pai... depois já te pagou, entendeu? Já te pagou. Porque hoje de manhã eu não pude ir no hospital, porque eu tive que fazer umas coisas pro restaurante e depois a gente tinha nosso encontro aqui, então eu não pude ir, né? Eu falei pra minha irmã, você pra poder, né, que meu pai já ia receber alta agora de manhã. E aí eu liguei pra ele bem esse dia, e como passou a noite e tal, ele, foi meio duro, tal, não sei o que, mas tá tudo bem. Aí ele falou, obrigada por tudo. Aí aquilo pra mim... Não precisa muito, sabe? Não mas é isso. Por isso que eu falo, não é só sobre mim, assim, sabe? Esse é o propósito, né? E você veja, o restaurante Touro, a churrascaria Touro, né? Além de ser um restaurante premiado, é um restaurante de família. Sim. Né? Então, assim, às vezes eu tô no bar, aí do bar eu vejo a minha cozinha, que tem um retângulo, um triângulo transparente. Às vezes eu olho assim, olho minha mãe e meu pai na cozinha, minha irmã na sala, meu sobrinho, e eu falo assim, ok. Legal. Tipo... Estão botando pra quebrar. Cumprida, tipo assim, era aquilo que eu queria. Independente da grana, independente do trabalho, mas assim, tá todo mundo aqui. Nossa. Luciana, me emocionei também. Não ia chorar. Eu me emociono porque é realmente isso aí. A pessoa que faz a escolha de morar fora do Brasil... eu fiz a escolha de morar fora do Brasil há 15 anos atrás e hoje eu também tenho esse sentimento. Que muitas vezes tu ainda você conseguiu trazer a tua família pra cá. Eu tenho minha família no Brasil, né? E é uma escolha dura. Sim. Eu ficar longe dos meus pais, dos meus irmãos e tal. Porém, a maneira como eu posso ajudar eles hoje é financeiramente. Não com a minha presença do lado deles, mas é financeiramente, entendeu? E é muito gratificante eu poder ajudar eles de alguma maneira. Sim. Porque não é só sobre você. Não, tem um laço familiar, né? Tem um laço familiar que é aquilo que é... Entendeu? Que é fantástico. Cara, tipo assim, tem a minha mãe, tem meu pai que já tem idade e tal. E poder proporcionar pra eles algumas experiências, poder, cara, ajudar eles de alguma maneira. Isso me enche de orgulho de eu ter saído fora do Brasil há 15 anos atrás. Fez escolhas certas, Eu sei que hoje se eu estivesse no Brasil hoje, talvez eu não conseguiria ajudar eles da maneira que eu ajudo, entendeu? Sim. Então isso é gratificante pra mim, entendeu? Então eu olhando pra trás, eu fiz a pergunta pra você, eu faço a pergunta pra mim, o que você faria? O que você falaria pro Marcos de 15 anos atrás? E eu falaria isso. Parabéns pela tua escolha. Porque a tua escolha tá te proporcionando uma vida melhor e proporcionando uma vida melhor pras pessoas que tu ama. Pras pessoas entendeu? Que estão ao redor de você. Então eu acho que toda essa... Mas e isso daí tem muito a ver com os valores que você recebeu quando você era criança. Porque não é todo mundo que ajuda pai, mesmo tendo possibilidade de ajudar. Então, com certeza, isso foi uma sementinha que a tua mãe, ou teu pai, ou tua avó colocou dentro de você. Eu tenho certeza disso. Que foi nos valores que a gente põe, porque quando a gente é criança, a gente é uma esponja, né? A gente absorve tudo. E o nosso inconsciente, ele deixa aquilo ali.
Então, aquilo é aquilo que você vai desenvolvendo depois quando você é grande. E isso, os meus pais sempre me deram, assim, sabe? Valores e asas para você. Dá pra ver que sabe? você é uma pessoa muito forte, né? Em que você, de qualquer forma, lidera o grupo inteiro. E que você trouxe, abriu as portas da Itália para eles, né? E hoje, se eles podem se permitir de ir num cinema de melhor qualidade e gastar 10 euros. Olha, a minha mãe vai pro Brasil de férias. Você entendeu? Minha mãe vai pro Brasil de férias comprando bilhete com o dinheiro dela. Olha O dinheiro aí, dela, cara. com os direitos do Com trabalho os direitos dela, exatamente. com o INPS dela Com o pago, INPS dela, exatamente. com a futura aposentadoria E dela ela na vai Itália. ajudar a irmã dela lá no Brasil, aí pra Bahia, onde a outra legal. irmã mora, porque hoje ela pode, ela trabalhou Só que e ela ganhou e ela vai fazer. Tem Ela o vai fazer pra uma outra pessoa tem também. o mérito dela também, que tá lá aguentando o tranco e Claro, trabalhando. claro. Ninguém dá nada de graça, não tem almoço de graça. Não pode, uma tem que ajudar a outra. Uma tem que ajudar a outra. E o legal da bênção, quando é tudo abençoado, é quando acontece isso, né? Que todo mundo ganha. Sim. Entendeu? É que é compartilhar, né, as coisas. Compartilhar, Quando é. não é só sobre você, compartilhar é muito mais simples. Né? É aquele lance que você deu o exemplo, né, do teu amigo, teu cliente que fez um Pix, tipo, desinteressado. Tipo assim, eu acredito. Em prol do projeto. Em prol do projeto. Que depois ele vai dar lucro, não sabe, mas pô, A eu gente olhei, espera, acreditei. né? A gente espera. Não, mas você Claro, entende? claro. É esse. Ele viu um projeto de jovens que traz um bem maior, porque é uma biblioteca. Essa tua história aqui vai inspirar outras pessoas, quem sabe daqui 2 anos, daqui 6 meses, daqui 10 anos. Porque enquanto o YouTube existir, esse episódio vai existir. Sim. Então alguém que tá aqui na Itália, que acabou de chegar, diz assim, ó, eu também tenho uma galera lá no Brasil, eu posso trazer eles. E a gente vai fazer coxinha, a gente vai vender pastel, a gente vai fazer qualquer coisa. Entendeu? Se inspirando na tua história. Como na minha, como na do Marcos, né? Como na dos guri também, que estão aqui. Então, assim... É uma catena, né? É uma catena é uma, e a gente... é uma corrente do bem. Sim. E uma coisa, aproveitando esse gancho, que eu acho que é muito importante, que eu acho que os brasileiros, eles têm que parar um pouco de criticar quem Bota a cara pra fazer, né? Exato. É. Porque, infelizmente, a gente escuta coisas que a gente falou, pô, de tudo que aconteceu, a pessoa foi falar daquilo. Sabe? Então, tipo assim, você não vê o contexto geral, a gente tem que pegar o pelo no ovo. E isso é ruim, porque, por exemplo, toda vez que às vezes vem um brasileiro num restaurante, eu fico tensa. Porque sabe que vai comparar o feijão com o feijão da avó. Se nós for lá, nós não temos 9 horas. Eu acho que a crítica não, eu acho que você dá um toque é legal. Pô, mas é a mesma coisa que eu venho aqui, pô, que legal, tal, não sei o que lá. Eu não vou ficar falando, mas se você tivesse colocado uma outra cortina, ia ficar legal. Ou tivesse passado a cortina, né? Essa é uma piada antiga nossa, que eu tive uma convidada. A primeira, né? Não foi a primeira, foi uma arquiteta. Foi a primeira vez. Aqui. A primeira gravação nesse estúdio aqui, a gente chamou uma arquiteta. A Karina Melo de Brecha, uma querida, um amor de pessoa. E ela olhou isso daí, Karina, o que tu acha? E tal, assim, só tem que passar essa cortina. Cara, e ela tá assim até hoje. Karina, tá até hoje com as marcas ali do dobrado. Não, mas assim, com tudo o contexto, entendeu? É aquele famoso, eu sempre falo, engenheiro de obra pronta. Claro, é muito mais fácil criticar o dos outros do que fazer próprio. Porque ele não teria condições de fazer. E eu perdi muita amizade depois que eu abri o restaurante. Porque é exatamente isso. O sucesso, não vou falar nenhum sucesso, porque você falar que é sucesso, mas quando você começa a fazer algo, incomoda as pessoas. Incomoda muito, claro. Incomoda. E assim, o recado de dar esse gancho, assim, as pessoas elas têm que ver o contexto em geral, assim, sabe? Pô, legal que fez, legal que conseguiu. Não é perfeito, de repente o vinagrete poderia ser melhor, mas tá tudo bem, tá bom igual, sabe? É o lance da comparação que... Por trás tem todo um trabalho, por trás tem todo... Que nem vocês aqui. Claro. Então, a crítica ela tem que ser menos rigorosa, assim, sabe? É a experiência tem que... Claro. Porque às vezes quando a pessoa ela sai de casa, você vai pro restaurante com a tua esposa, com o teu marido. Meu, se a picanha ou o vinagrete não tá do seu agrado, você tá com o teu marido, você tá com a tua esposa, curte ela. Aproveita a companhia, dá uns beijos de língua, abraça. Meu Deus! A pessoa fica só olhando pra botar defeito.
Sabe? Eu conheço experiência. Gente assim. Relaxa. Eu aprendi uma vez com o Mário. Lembra do Mário da Edícola? Assim. O Mário, como é que é o sobrenome dele, cara? Mário... Capello. 2P, 2Ls. Ele tava na frente do Lago de Garda, ele tinha comprado uma edícola e ele tinha feito um bar. E aí tava essa mulher e o marido, do italiano, né? E eles estavam estressados ali, porque não vinha a menina fazer a ordem. E daí tava atrasado, tinha gente e tal, e de repente ele chegou, mas na frente do lago, assim, cara, um panorama. Aí ele chegou e falou, senhora, guarda avanti. Si rilassi un attimo, che adesso arriva la ragazza. Tipo assim, senhora, olhe pro seu panorama, dá uma olhada nisso aqui, aproveita o momento. Aí ela falou, é vero, aí mas é porque razão. são coisas que às vezes as pessoas não... tá assim, ó. Tava estressada porque a menina não vinha pedir o cappuccino dela. Cara, o cappuccino vem daqui 8 minutos, beleza, velho? Olha pra frente, aproveita o lago. Curte o lago, curte a pessoa que tá com você, fala outras coisas, entendeu? Verdade. Luciana, massa pra caramba o bate-papo, gostei muito da tua história. Parabéns, já antecipo meus parabéns pela tua história, de saber que tem brasileiro que vem pra cá, faz coisa diferente, faz uma parada que não é pensando em si próprio, e sim em prol de, toda a família, cara. Lindo isso, sim. Lindo. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Olha só, deixa um conselho então pro pessoal que tá no Brasil, que tá nos assistindo até agora, que queiram se aventurar, vir pra Itália, ou sair fora do Brasil pra ir pra outro país. O que a pessoa tem que botar na bagagem? Já que ela trabalhou de Natan, né? Não, primeiro de tudo, acho que a gente esse lance de vir improvisamente, assim, sabe? Vou para tentar uma vida melhor, assim, é difícil. 20 anos atrás a situação era muito mais tranquila. Hoje tem uma inflação de tantas coisas, de estrangeiro, de trabalho, o pessoal vem para cá para passar perrengue de verdade. E acaba fazendo trabalho que não é legal, não consegue fazer nada, tem uma vida medíocre, não consegue pagar conta, divide postuleto, não tem dinheiro para nada, topa qualquer trabalho. Então, eu acho que a gente tem que se especializar em alguma coisa antes de fazer um passo desse. O custo de vida aqui aumentou demais. Né? Aumentou bastante. Aumentou bastante. Aumentou demais. Então, eu não sei se hoje, na situação hoje, de vir assim improvisamente, seria uma opção minha, por exemplo. Uhum. Porque você chegar aqui, você não tem onde morar. Você ficar esperando trabalho que te dê alódio, e sem carteira de habilitação, precisa trabalhar. Aí você trabalha não sei o quê. É uma guerra todos os dias. Não sei quanto isso vale a pena. Uhum. Né? Não sei quanto isso vale a pena. Então, acho que a gente tem que se especializar em alguma coisa. E não estou falando de grana, não. Estou falando como pessoa mesmo. Hoje, a instrução pela internet, cursos online grátis. Tem um monte de informação na internet que, às vezes, a gente não faz por preguiça. A gente prefere ficar ali, vendo vídeo besta, em vez de especializar em alguma coisa. Uhum. E a partir do momento quando você especializa em alguma coisa, a gente acha que as portas se fecham, mas as portas se abrem. É a mesma coisa de advogados. Pega um advogado que sabe fazer tudo. E não faz nada direito. Aí você fala, não, eu sou um advogado especializado em separação, em divórcio, judicial, essas coisas. Então aí, se eu vou me separar, eu vou procurar o melhor advogado, divorcista. E aí eu acho você. E dali começa a sua trajetória. A mesma coisa, você vai ser o garçom, seja o melhor garçom. Você vai seja melhor, faça o seu melhor a cada dia. Porque se você faz um monte de coisa, você não faz nada. E se eu quiser comer a melhor picanha de Milão? Via Mecenate 107. Show de bola. Todo churrascaria. Obrigado, Luciana. Obrigado pela disponibilidade, pelo bom bate-papo. Parabéns mais uma vez pela tua história. Acredito que esse episódio, assim como vários outros brasileiros que passaram por aqui, tem essa pegada de estar inspirando, de estar impactando positivamente a vida de outras pessoas. Obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês, de coração. Gostou da experiência de participar de um podcast? Sensacional. Bate-papo descontraído, despretensioso e só trazendo informação, coisa boa, entendeu? Acho que é isso que é o nosso objetivo aqui do podcast. Tem mais algum recado, meu amigo Ed Pubazejo? Tenho. Se você já pensou em abrir uma empresa, assim como a Luciana, aqui na Itália, mas não sabe por onde começar, esse processo pode parecer complicado, mas com a orientação certa fica muito mais simples, desde a escolha do tipo de empresa até os trâmites burocráticos. E para isso você tem a Itália Investimentos e o Bruno Pereira, que vão te ajudar a dar cada passo com segurança. Aqui embaixo na descrição do vídeo você consegue entrar em contato com o Bruno, marcar, agendar com ele uma reunião para explicar para ele quais
são os teus projetos e quantos parentes você vai querer contratar na tua empresa. É isso aí. Para quem pretende morar legalmente aqui na Itália ou então nos mais de 20 países que fazem parte da União Europeia, pode contar com o serviço da assessoria da Sara Cervenini, a Italiano Vero. Ela que trabalha também com o processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália, pode ficar no Brasil tranquilo, faz teu trampo, guarda tua grana, vai aprender a italiano e já vai sair com o passaporte rosto na mão depois do requerimento da cidadania italiana. E também as nossas amigas da Amavi, as nossas meninas do marketing, elas que fazem a nossa gestão das redes sociais aqui, para que você que não tem tempo de fazer a sua gestão de redes sociais, pode contar com os serviços das meninas do marketing da Amavi, a Maria Luísa e também a Isabela. Todos os nossos patrocinadores você consegue encontrar aqui embaixo o contato deles na descrição do vídeo e também da Librasil Moda Mare, que ela transforma a sua vibe na praia, seja no Brasil ou aqui na Itália, com o estilo e qualidade incomparáveis da Librasil. Além de garantir um caimento super confortável, os tecidos da Librasil são de alta qualidade e durabilidade. Confira todos os modelos de sungas, que o Marcão gosta. Adora. Biquíni e maiôs na descrição do vídeo. Bem cavadinho. Se tiver bem cavadinho, eu ponho. Aquelas de bodybuilder, né? Se tiver bem cavadinho, eu coloco. Beleza, então, pessoal? Esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Até o próximo. Valeu, tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.